Vocês conhecem aquele filme da década de 80, 90, Os Goonies? Pô, muito Cara, bom. eu já ouvi falar, mas É, não conheço o nunca filme. vi. Slot. Eu me vi, ele tá igual o Slot. Pô, vocês não viram os Goonies? Cara, Cara, esses conheço, moleques não são vi. muito novos. Vocês têm quantos anos? eu tô com 28. 25. Caralho, moleque, eu não tô acreditando. Só passava na... Fala, Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começa agora o episódio número 53 do Tigrão Cast, o videocast para você que decidiu sair da inércia, quer conquistar sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente está sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. E de que forma? Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, né? A cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Caraca, essa apresentação foi muito boa. Obrigado. Eu acho que o óculos ajudou. Obrigado. Deve ter sido isso. Igual Steve Wonder aqui assim. Então, peraí, então eu vou apresentar todo mundo aqui. Esse que falou com vocês, não sei qual é a câmera que tá em mim, esse que falou com vocês é o Diogo Baense. Vocês já conhecem, é cofundador do Tigrão Cifrão, junto comigo, sou cofundador do Tigrão Cifrão também, Rodrigo Renter. Ali atrás, sempre o cara invisível, o Cadu Chanuel, essencial pro time, vocês nunca o viram, é o fantasma aqui da gente. Temos a Carol de Almeida, que é a nossa salvadora da pátria, nossa marqueteira, nossa tudo. Temos também Dona Maria Elmer, não é isso? Maria Elmer está nos bastidores, vocês não vão ver, vocês vão ouvir a voz dela de vez em quando. E temos aqui na mesa dois brabos assim, cara. A gente está muito contente, porque aqui no Tigrão do Cifrão a gente sempre fala de investimento, de riqueza, prosperidade, esse papo todo. E um dos pilares essenciais, assim, para o cara conseguir uma abastança financeira hoje em dia é investimento e, mais precisamente, renda variável, né? Então temos aqui na mesa quem? Eu vou falar aqui, ô Kelton, aí você vê se eu tô falando certo. Beleza. Kelton Vieira, que também é conhecido como o brabo da renda variável, ele por formação é economista e hoje ocupa a posição de operador de mesa de renda variável da Petrópolis Invest, onde também faz parte do quadro de sócios. É isso, Rodrigo. Então, certinho. beleza. E você traz um monte de siglas que depois você vai explicar, que é CPA10, CEA, Ancord, G20 e é Tier 1 ou Tier 1? Tier 1. Tier 1. Tá, depois você me fala disso aqui. E aí Tier eu 1. queria só que você me dissesse, ô Kelton, se pra ser operador de mesa de renda variável tem que usar esse coletinho. É o uniforme. É quase um uniforme, o coletinho é quase um uniforme pra gente. Mas não é necessário usar o coletinho pra ser um operador de renda variável, não. Tá bom, muito bem-vindo, cara. A gente tá felizão de você ter vindo, realmente. Pô, Cara. obrigado, Rodrigo. Obrigado. Tá sendo um prazer enorme estar aqui com vocês, trocar essa ideia aqui. Vai ser bem interessante aí pra agregar pra gente. Poxa, a gente te chamou, cara, porque você tem a fama de tornar o universo muito complicado num palavreado simples. Né? Sabe que vovozinho Legal. de 80 anos senta pra conversar contigo e sai da conversa com que ela tá entendendo o que são ações, bolsa e tudo mais. Importante. Tá? A gente vai querer muito essa tua habilidade hoje em prática. Boa. Vamos lá, vamos trocar essa ideia Beleza? assim. E temos outro cara, porque o Kelton veio sozinho. É tipo o Batman e Robin hoje. Ele trouxe o Luiz Guingo. Bingo. Luiz Guingo, que popularmente chamado como o mito dos fundos imobiliários. Ele é formado em administração, trabalha também como operador de mesa de renda variável e head de fundos imobiliários Isso. da Petrópolis Invest também. E tu é sócio também? Só isso também. Sócio também, a gente tá falando só com os brabos e também veio aqui com um monte de siglas, Ancord, G20, depois vocês explicam isso. E aí, ô, Luiz, muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Eu não sabia que menores de idade poderiam ser operadores de renda variável. Cara, eu estou muito Muito bom. impressionado com a idade desses caras. É um outro fator que me deixou um pouco nervoso. Assim, É, né? cara. Eu fiquei tenso. Incomoda um pouco, né? Você fica tenso quando você vai fazer reunião com caras muito mais velhos, assim e tal. Eu tô sentindo que o contrário. Moleque, meu irmão, gente, eles não sabem o que são os Goonies. Né? O clássico ali da década de 90. Então vamos lá, beleza. Diogo, a gente vai falar sobre o que hoje? Hoje vamos falar sobre o que a gente não sabemos ainda o nome do episódio. A gente não sabe. A gente não sabemos. A gente não sabe o nome do episódio. Não, a gente Então, começa a gravar o episódio já com o nome, esse não tem. Hoje a gente vai falar sobre renda variável, que é esse universo da renda variável, né? E a gente pensou em vários nomes e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos tocar o videocast, vamos conversar e no final a gente vai achar um nome legal. Dependendo do que sair daqui, a gente vai... Porque também a gente não sabe muito, né? Até a gente sabe muito pouco sobre renda variável, né? Renda fixa a gente domina, a gente já até tem vídeos lá no nosso canal de conteúdo
ensinando a investir no tesouro direto, Legal. né? Então, só que renda variável é um universo que a gente ainda... A gente teve episódio aqui do Precisa- mercado de opções, a gente teve episódio aqui sobre renda variável, sobre tesouro direto, mas é a primeira vez que a gente vai falar especificamente de renda variável. Isso, da renda fixa. Renda Isso, fixa, fizemos de isso. renda fixa, é a primeira vez que vamos falar de renda variável. Isso aí. E é isso aí. Tá bom. Então, recadinhos iniciais pra gente começar a bater papo logo. Vou passar rápido, hein? Rápido. Tem episódio novo toda semana do Tigrão Cast, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Sai meio-dia no YouTube e às 4 horas da manhã em todas as plataformas de áudio que eu não vou repetir aqui. A gente tem corte no Instagram, TikTok, Facebook, Kuai. Mais algum? Caraca, são muitos, né? Eu tô desacostumado a gravar, cara. É, tem muita gente que não grava, né? Ah, então tá bom. E independente da plataforma que você tiver, isso eu lembro sempre. Dá like, dá follow, compartilha, manda pra galera. A galera, você sabe que tá fazendo besteira em renda variável, comprando ação errada, você manda esse episódio, sabe? É isso, né? Manda pra amigos, família, pra todo mundo que você quer bem. Se você não gostou, você dá um dislike e bota no comentário o que você acha que pode melhorar. Beleza? E no final, a gente tem um bônus, Demorou. que a gente também não sabe Não, a gente depende um pouco também dos convidados, a gente vai... a gente não preparou muito bem esse episódio, galera. A gente não tem título, não tem bônus, mas a gente tem convidado de qualidade. Por mim, pode Já começar. é o suficiente, né? Podemos começar? Demorou, vambora. Então, Cadu, faz aquele tchu-tchu-tchu. Então eu vou falar pro Kelton. Eu vou perguntar pro Kelton. Kelton, por que você está nessa posição, nessa situação de vida agora? Quando você era pequeno, você já gostava de dinheiro, você tinha um cofrinho, sei lá, guardava moeda no porquinho. Porque, pô, quem que começa a vida tendo sonho de ser operador de mesa, de renda variável, sabe? Cara, vamos lá. É uma história bem legal. Na verdade, eu nunca sonhei de forma específica que eu queria ser um operador de renda variável. Na verdade, o meu sonho era ser piloto de avião. Eu cheguei a prestar concursos ali uma época, cheguei a passar, né? Mas aí eu descobri que tinha problema de vista. Hoje estamos aí 4 olhos, né? E aí eu acabei não ingressando ali na Escola Militar da Força Aérea, né? E uma coisa assim que eu sempre gostei através de filme, série, eu também tinha um primo que olhava um pouco para essa parte, ele gostava de matemática, né? Era olhar essa parte de finanças. E era uma coisa assim que a princípio gerava um interesse ali um pouco superficial para mim, né? Mas eu não olhava com tanto detalhe, né? E aí, dado um histórico de família também, uma falta de educação financeira e tudo mais, eu fui crescendo ali, galgando meu caminho, estudando, e fui me interessando um pouco mais por essa área, né? Até que eu ingressei na faculdade de economia, e aí dentro da faculdade eu podia basicamente trilhar 2 caminhos, né? Eu poderia ir para o meio acadêmico, que não me agradava muito, ou eu poderia vir trabalhar no mercado, né? Então eu fui Perdão, a economia tu estudou onde? na rural no campus de 3 Rios. Tá. Né? E aí, nesse ponto ali, né, enquanto eu estava galgando e descobrindo o que eu queria dentro da faculdade, nos primeiros períodos, né, eu fui vendo que eu tinha uma predisposição aí para o mercado. Eu já gostava mais disso, né, teve essa influência do meu primo ali e tudo mais. Então, eu fui trilhando a minha faculdade para esse mundo, né? Apesar da minha faculdade ter uma predisposição maior para os alunos ali irem mais para o meio acadêmico, bem próximo dos professores, conversando, eu consegui trilhar um caminho ali para fazer uma formação mais voltada para o mercado financeiro. Sim. Né? E dentro ali eu fui descobrindo um mundo de coisa, cara. Eu descobri assim as certificações financeiras, quais áreas eu poderia atuar. Então eu fui escolhendo, selecionando o que fazia sentido para mim e fui trilhando esse caminho até estar hoje como operador de mesa ali da Petrópolis Invest. Porque fazendo a faculdade que você fez, se não me engano, tu pode atuar assim, são muitas posições diferentes, né? Muitos cargos diferentes, muitas Exato. carreiras diferentes, né? Exatamente. E tinha uma coisa que eu gostava de assim, pensar e brincar com os meus professores, que eu falava assim, mestre, o que um economista faz? E aí o cara nunca tinha uma resposta exata pra mim, sabe? Ele fala assim, porra, bicho, você pode trabalhar com um monte de coisa, Ser cara. professor Você aqui. pode ser professor. Ele falava, você pode ser professor, você pode trazer uma tese para a sociedade econômica, você pode trabalhar num grande banco, você pode tentar prever modelos de análise. Eu falei, caraca, o economista faz isso tudo. Ele, cara, o economista pode trabalhar em muitas áreas, né? E aí, conforme eu ia tentando pesquisar sozinho também, eu via que, de fato, né, a profissão de economista em si, cara, é uma coisa muito abrangente. Então, você meio que tem que ir reduzindo os seus focos, né? E se especializando, né, em algumas áreas. Então, no meu caso, eu gostei mais de ir para essa parte de mercado. Mas eu tenho alguns companheiros, por exemplo, que quiseram ir para a área de indústria. E hoje o cara,
trabalha na parte financeira ali da própria indústria, outros foram para a parte ali de querer fazer mestrado, doutorado, querer traçar uma tese ali, né, e trazer alguma coisa em benefício para a sociedade. Sim. Então é uma profissão muito gama, uma área muito assim ampla mesmo, e que você pode olhar e escolher para qual caminho você quer seguir, entendeu? E suponho que o Kelton escolheu aqui talvez seja a posição mais bem paga de toda essa vasta gama, cara. Porque vai um professor e Depende, você pode ser presidente do BRICS. Verdade. Ah, mas não precisa ser economista, né? Mas pode ser também, né? Cara, e assim, o mais legal de pensar é que quando você pega algumas figuras importantes do mercado, você vai olhar a história deles, cara, alguns caras começaram como economistas mesmo, mas você percebe que tem um certo padrão, onde o cara começa de fato no mercado financeiro, ele começa atuando em alguma área, alguma corretora, algum grande banco, dali eventualmente ele consegue habilidade suficiente para ele empreender, gerar um negócio, e daqui a pouco você vai ver o cara tá como um ministro da economia, Sim. né, tá um presidente de um grande banco, né, ou então um presidente do próprio Banco Central também. Então Sim. é uma coisa que conforme você vai trilhando o seu caminho, você vê que a formação em si, mais as habilidades que você vai ganhando ao longo do caminho ali com as profissões e atividades que você vai exercendo, você vai mudando o seu foco. Então eu gosto de pensar assim, que hoje eu tô como operador de renda variável, mas no futuro eu posso estar atuando como outra coisa ali, né, na medida que eu vou vendo o caminho, o que é que eu vou gostando de fazer, né? E tu já era rico antes ou ficou rico só agora? Não, Mais não. recente. Eu sempre chego nesse ponto, né, mano? Quando você ficou Tem rico? uns amigos meus que ficam brincando, achando que eu tô rico e tudo mais, e eu gosto de falar que, cara, a verdadeira riqueza é quando você não tem só dinheiro, mas você tem tempo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Ah, Porque- mas calma aí. Não, mas ele falou não só o dinheiro. Não só Não o só o dinheiro, dinheiro. não só o dinheiro. Assim, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que um homem verdadeiramente rico, cara, ele tem a liberdade financeira, ele tem a liberdade do tempo, ele tem uma saúde muito Liberdade boa. geográfica. E até, isso né, aí, cara? a liberdade geográfica escolhas, também, né? Então, esse é um cara que eu considero verdadeiramente rico. Maneiro. Né? Poxa, a gente lida com o público, conversa com pessoas assim, que tem muito dinheiro, mas a pessoa não se sente uma pessoa rica, né? A pessoa, pô, não tem uma certa liberdade, não pode sair de casa direito, não se sente muito confortável, É um seguro. trabalho que demanda muito, né? Negócio que demanda Exatamente, muito, exatamente. Pô, a gente já teve contatos também, né, com gente com muito dinheiro e, pô, com problemas mentais, burnout. Então, assim, depende muito, né? Mas eu tô Tá no trilhando caminho, né? um caminho ali que, graças a Deus, tá indo com um foco no meu objetivo, meu sonho, né, de trazer uma qualidade de vida melhor pra minha família também. E vamos trilhando esse caminho aí, devagarinho. E aí, mais ou menos a mesma coisa pro Luiz, né, cara? Eu ia perguntar, desde novo você já queria... Moleque ainda novo. Mas, não, a gente não falou que eu acho que tava desligado o microfone. Quantos anos você tem? 25. E você? 28. Tá, 25, 28, beleza. E aí, então, Luiz, quando na tua vida, sei lá, tu se interessou por grana, números, não sei. É assim, desde novo, criancinha mesmo, eu já queria arrumar formas de ganhar dinheiro. Até de maneiras mais aleatórias possíveis, né? Eu cresci junto com um primo ali, que era regular a idade, a gente, né, brincava junto. A gente já tentou fazer de tudo pra ganhar dinheiro criança. Vender jogo de PS2, vender chá de boldo. A gente já fez muita coisa aleatória pra ganhar dinheiro. Porque a gente já se interessava e já entendia que o dinheiro era uma ferramenta importante pra gente conquistar o que a gente queria. Seja comprar um videogame novo ou, enfim, conquistar a independência financeira lá na frente. Sim. Mas, assim, meu caminho foi totalmente aleatório pra chegar no mercado financeiro e chegar onde eu tô hoje, né? Porque eu queria ser jogador de futebol, como 80% dos brasileiros, eu acho. Sim. Só que a gente vai sendo ruim no futebol, a gente só vai recuando, né? É verdade. De atacante, aí zagueiro, aí goleiro, não deu certo. Gandula. árbitro. Aí eu fui voltando assim, eu passei boa parte da minha vida querendo ser jornalista esportivo. Queria trabalhar com futebol, é minha paixão e tal, gostava muito. Só que aí acabou que eu entrei em educação física, inclusive, na faculdade. Fiz um semestre de educação física. Só que eu vim de uma família humilde e de uma família que meus pais se apertaram, eu sou muito grato por isso, para conseguir pagar escola particular, faculdade particular. Entendo perfeitamente. Então, assim, eu tinha que ajudar eles também a pagar se eu quisesse terminar minha faculdade, né? E aí, não dá pra conseguir emprego em educação física de licenciatura na faculdade. Aí, eu vi Estágio não remunerado. Estágio, R$50 por mês. E aí eu falei, cara, complicadíssimo isso. Aí tinha uma oferta de um emprego já no mercado financeiro que precisava cursar uma área afim, economia, administração, enfim. E aí eu fui para administração.
Por causa do emprego? Por causa do emprego. Falei, cara... Caraca, que do louco. E aí eu já gostava de matemática, enfim, já gostava de número, de um modo geral. Falei, cara, eu acho que eu vou gostar do curso, acho que eu vou gostar do emprego, mas como eu precisava de uma área naquele momento para conseguir um emprego, aí eu falei, cara, eu vou trocar de curso. Aí eu troquei de curso, enfim, comecei na faculdade de administração. Isso em Petrópolis? Petrópolis, Tá. foi na Estácio. E aí eu fiz a faculdade de administração e dentro da faculdade eu conheci mercado financeiro, né? Então... matéria de Recente, análise assim, de- então, né, na tua vida, né? Não é uma coisa que vem lá da infância tu querer fazer isso. Exatamente, foi muito recente. E minha trajetória profissional é muito aleatória. Assim, trabalhei em farmácia, em curso profissionalizante, aqueles caras chatos que fazia pesquisa na rua. parava- Fiz isso também. Chatão, né? Tudo pra ganhar dinheiro e conseguir custear a faculdade. Sim. Né? Aí, até que eu, enfim, cheguei mais direcionado pra minha área, fiz curso dentro do mercado financeiro, fiz muito day trade, perdi muito dinheiro. Aí eu comecei a entrar Eu nesse ramo. também, todo mundo fala, eu também. Aí eu fiz esse caminho não muito legal no mercado financeiro. Não, mas você perdi bem dinheiro. conheceu aquilo ali, uma experiência que te Na muniu de... É. E aí, assim, eu fui direcionando pra esse caminho, né? E depois de um tempo dando certo já no day trade, comecei a dar aula numa outra empresa, numa outra corretora aqui em Petrópolis também. Sim. E aí, 6 meses depois, eu conheci a Petrópolis Invest, fiz ali o processo seletivo e cheguei aqui como operador de renda variável. E aí, bom. pô, vocês estão falando aí, estudaram, a gente falou de faculdade agora, mas aquelas siglas lá, CPA 10, Ancor, G20 e tal, isso são tipo provas, assim, que você faz em determinado momento da tua carreira pra ter uma... Certificação. Eu ia falar um outro nome. Pra te dar uma carteirinha que te permite fazer determinada Exato. coisa. Ah, É, exato. Existem Habilitação, é né? tipo um CREA, né, pro Isso, sei lá. isso, exatamente. isso. Tipo aí. uma prova de OAB, assim, né, pra Isso, galera isso aí. entender. Existem quase 2 tipos de certificação dentro do mercado financeiro. Existem aquelas que são opcionais, que vão te dar um título a mais, uma alcunha que pode te permitir chegar mais longe. Existem aquelas obrigatórias. Para você trabalhar, por exemplo, num escritório de agente autônomo de investimentos, que é o que a gente trabalha, Sim, você precisa obrigatoriamente ter Ancor. Você entendi. precisa fazer essa prova, ter essa carteirinha Sim. para conseguir entrar. No banco, aí o Kelton até pode explorar mais, que ele já teve essa experiência, aí é CPA 10, CPA 20, CEA, para conseguir desenvolver ali dentro. E, assim, é até legal trazer esse tema das certificações, porque isso é muito importante para o Brasil hoje, né? O que a gente lida muito aí na nossa profissão e que a gente vê assim, e a gente trata como um desserviço, né? O brasileiro, às vezes, gosta muito de tirar vantagem de pessoas que não têm muito certo conhecimento. Então, o que hoje aparece de algumas pessoas... uns charlatões, né, dizendo, não, pô, eu sou planejador financeiro, eu faço aqui os planos da sua finança, investe comigo, e a pessoa que não tem um certo conhecimento acaba caindo num esquema de Ponzi, né, que o pessoal hoje chama muito de pirâmide financeira, né, então essas certificações, elas trazem ali para pro profissional, né, cara, uma carta de habilitação dizendo, olha, esse cara, ele tá regulado aqui com o governo, ele fez a prova, então ele de fato pode atuar nisso que ele tá falando, Sim. né? Então hoje o que eu vejo muitas vezes na internet, assim, eu fico dando risada falando, cara, se eu quiser eu posso denunciar esse cara aqui e ele tá lascado. Tem muitas pessoas que colocam ali, né, no Instagram, na rede social, enfim, pô, sou planejador financeiro. Aí eu posso pedir pra ele, falar, cara, então cadê sua certificação CFP? Sim. Né? É como um Que médico atuar sem Exatamente, sem a exatamente. CRM, exatamente. Então as certificações, elas são importantes na hora ali de um cliente ou uma pessoa que precisa de uma ajuda financeira, né? Ela saber como procurar o profissional e saber se de fato aquele cara é um profissional que atua na área ou não, né? E aí, voltando um pouco no mérito ali das certificações de CPA, para quando a pessoa quer trabalhar em banco, agência, né, as certificações hoje que são mais pedidas são o CPA 10 ou CPA 20. Né? Na época o CPA 10 era uma base, hoje a régua já subiu um pouquinho mais, né? Tem muito mais pessoas se interessando pelo mercado financeiro, então tá mais ou menos ali no CPA 20. Então a pessoa que quer trabalhar em agência, tirando essas 2 certificações, ele já consegue fazer um ingresso ali para trabalhar numa agência bancária, né? E aí ele pode ser ou um caixa ou um gerente comercial, enfim, ele vai lidar com o público e vai ter essa habilitação ali, né? Agora, se ele quiser atuar numa área mais específica ainda, aí ele precisa ir subindo o nível dele nas certificações. Então, se ele quiser trabalhar, por exemplo, com parte de investimento, ele pode tirar a certificação CEA, que é a certificação especialista de investimento, né? Para começar, a gente costuma falar isso, né? Para atuar como agente autônomo, é obrigatório ter Ancor, conforme o Luiz falou,
né? E assim, tem que ter essa certificação, fazer sempre ali a reabilitação Uma prova pra dela, caceta, né? Uma tudo atualização direitinho. constante, assim. Exatamente. É muita Todos coisa. os anos a gente tem que atualizar. E a CPA 10, 20 e a CEA, se eu não me engano, é a cada 3 anos. Antigamente era a cada 5 anos que a pessoa profissional tinha que fazer uma reabilitação, mas agora são a cada 3 anos, se não me falha a memória. E aí depois entra algumas mais específicas, tá? É quase uma sopa de letrinha, mas, por exemplo, se a pessoa quiser atuar como um analista de valores imobiliários, né, que é o caso, aqueles caras que ficam, pô, tal ação é posição de compra com preço tal. Esse cara que faz essa análise da empresa, né, ele precisa ter uma certificação chamada CNPI, né, e aí ele vai atuar como analista financeiro. Se ele quiser ser um planejador financeiro, né, ele vai atuar com a certificação CFP e tem algumas outras mais específicas ainda, que no caso para ser gestor de fundo, esses fundos que a gente conhece no mercado, pô, esse cara tem que ter um CGA. E a última certificação que a gente chama que é a mais top de todas, né, que engloba todas essas de baixo ali, o cara pode atuar com qualquer coisa que ele quiser no mercado financeiro, se chama CFA. É uma certificação assim de um nível bem elevado. Imagino. São 3 etapas, se eu não me engano, para fazer essa certificação. A prova é em inglês, você está concorrendo com o mundo inteiro para tirar essa certificação. Então, a pessoa que é certificada com CFA, basicamente ele está habilitado a atuar como qualquer, vamos dizer assim, qualquer coisa no mercado financeiro. Ele pode atuar como gestor, analista, né? E ele pode fazer isso dentro do Brasil e fora também. É uma certificação que engloba o mundo como um todo. Sim. Então, essas são as certificações ali. É até legal porque tem algumas pessoas que às vezes vai trocar uma ideia comigo e fala, pô, cara, eu queria fazer tal coisa, o que que eu faço, o que que eu tenho que estudar? E aí eu sempre dou o rumo da certificação, Sim. que para mim foi uma subida de degrau muito rápido que essas certificações me trouxeram, né? Eu tenho um amigo que ele comenta comigo até, vou citar o nome dele aqui, Ítalo Arcanjo. Ele é um cara que me ajudou muito e ele sempre comentava comigo, cara, certificação ela vai te abrir portas. Pô, então tira a certificação lá que você vai chegar bem na entrevista e tudo mais, vai te abrir portas. Mas depois você tem que continuar estudando, galgando ali o teu estudo. Pode porque... perder essa certificação se você não mantiver nas provas recorrentes ali, né? Sim, então ele fala, cara, quer atuar no mercado, quer certificação, e aí ele falando, pô, se quiser atuar aqui, faz essa, se quiser atuar na outra área, faz outra coisa. Então ele é um cara que me ajudou muito e assim, eu tento passar isso para as outras pessoas também que hoje em dia me procuram para saber o que estudar e como ingressar no mercado financeiro. Quem é que emite essas certificações nacionais? É CVM, Ambima? Ambima, CVM, Planejar, Depende. tem alguns órgãos reguladores. Isso. Certo. Eu acho que é legal falar dessa sopa de letrinhas, porque assim, existe um órgão regulador olhando para esses profissionais. Sim. Se a gente fizer alguma besteira, se a gente descumprir alguma lei, cara, a gente vai ser punido com suspensão, com revogação e tudo mais. Então tem muita gente na internet, às vezes, como o Kelton comentou aqui, presta algum serviço, irregular, e que o cara tenta fazer tudo. Repara que cada certificação tem um profissional que faz uma coisa específica. Sim. A gente não dá recomendação de ação, mas tem um cara que tem CNPI que dá, que a gente pega a recomendação dele e passa pro cliente. Sim. Tem gente que vai na internet ali, não tem nada da recomendação de Você ação. tá falando, é tipo aquele cara que tá passando as dietas na internet e o cara não é nutricionista, não é nutrólogo e acaba pisando na área de outro profissional que tem aquela habilitação, né? Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Na internet, às vezes, é até engraçado que, assim, é obrigatória, a CVM fica de olho mesmo nos caras que dão recomendação de ação. Mas os caras fazem algumas publicações no limite da recomendação. Eu falo, não, gente, isso não é recomendação não, mas tô comprando 300 mil da ação X, tá? O cara, o cliente que vê ali ele como referência, como autoridade... Já vai comprar. Então, assim, é irresponsável demais até. Tem algumas publicações que mostram, inclusive, alguns ativos que a gente que tá mais por dentro sabe que tem um risco danado e o cara tá falando, não, mas paga 2% de dividendo ao mês, esse fundo imobiliário. Sim. Mas não é recomendação. Então, é um caminho muito perigoso que o pessoal que tá entrando agora no mundo de investimentos tem que tomar cuidado. Tem que ter esse filtro para não confiar 100% em pessoas ali na internet. Isso é que muito não importante. tem A internet ela não tem muita barreira, né, cara? A gente pode falar o que quiser. Você tem alguma barreira para publicar um livro, para tirar uma certificação, para tirar um diploma, mas a internet não tem barreira, né? Não tem. Chega e fala. E, cara, uma coisa que eu reparei bastante, assim, eu tava até já atuando no mercado financeiro, né? No último bull market, que a gente chama, que foi ali mais ou menos no prazo de 2017, 18, 19, né? Ia continuar 20, eu acho, se não fosse a pandemia. O que a gente reparou muito, cara? A CVM não estava preparada ainda para esse mundo digital muito forte. E aí, o que a gente estava começando a perceber? Foi justamente o que o Luiz trouxe aqui brincando com a gente. Chegava um cara muito grande na internet,
falava assim, pô, a ação tal, pô, a empresa é isso, só falava os louros, né? E aí fala, não é uma recomendação, só tô aqui estudando a empresa. Sim. Cara, isso às vezes poderia configurar manipulação de mercado. Por quê? Cara, o público daquele cara é muito grande. Se ele já tem uma posição montada naquele papel, ele já tem um dinheiro comprado naquelas ações, e ele fala aquilo pro público inteiro, cara, se parte daquele público compra todo mundo ali nos próximos dias, cara, aquele papel poderia subir muito, aquele cara ia ganhar dinheiro, Sim. ia vender lá em cima, e o público que entrou É isso que a ia gente precisa ficar pra fazer, trás, cara. né? É uma coisa assim que na época a gente ficava um pouco assim chateado, né? É a nossa profissão, a gente gosta Sim. de ver as coisas funcionando muito bem, mas é isso. Então, assim, pô, tem que ter muita diligência ali, né? Eu acho que as certificações traz um pouco disso, dessa responsabilidade. Eu acho que a pessoa que é certificada, ela sabe o que pode, o que não pode, Claro. pô, o que é algo ruim que está infringindo a lei, né? E, sobretudo, ética. Essas certificações ensinam muito sobre ética. Todas as certificações que eu estudei tinham um capítulozinho de ética falando ali. Sim. E é super importante isso. E hoje em dia na internet a gente não vê tanto essas coisas, né? Então, acho que a CVM está trabalhando muito bem, veio evoluindo bastante para conter um pouco dessa movimentação. Eu acho que vale ressaltar isso aí também nesse nosso bate-papo. E Mara. tem, até aproveitando esse gancho, tem os filhos da alta, né? Que a gente brinca. Você comentou de bull market. O que é os filhos da alta? É o cara que no momento de alta do mercado, que tá até começando a acontecer de novo, a carteira dele tá voando. Não, eu sou o analista, eu sou expert e tal, minha carteira tá voando. Tem que tomar cuidado com esse cara. Porque nos cenários de alta, tudo que tu compra Quase sobe. todo mundo vai ter uma subidinha. Exatamente. depois, E aí o cara se sente o analista enquanto o mercado tá de alta. Então tem que tomar muito cuidado. Tem até um livro se não me engano, do Taleb, chamado Iludidos pelo Acaso. Pô, maneiro o título. Maneiro. Iludidos pelo Acaso, que aí fala exatamente sobre isso. Às vezes é o acaso que tá fazendo o cara performar muito bem, só que ele aproveita aquele cenário pra vender curso, pra conseguir audiência, pra se achar o analista de mercado e acaba iludindo também o telespectador ali dele, né? Sim. E, agora eu tenho que falar um negócio de você sincero, né? Todo programa tem que ter alguém burro pra fazer as perguntas mais idiotas. E nesse programa, mais uma vez, você e eu, né? Então a gente falou aqui, beleza, você saber mais ou menos da história de vocês, piloto de avião, fez pesquisa na rua, pagar faculdade, certificações, agora são sócios de um... como se chama? A Petrópolis Invest seria o quê? Um Escritório de assessoria. escritório de assessoria. Tá. E aí, eu chego lá, não sei nada. Eu quero ser cliente de vocês. Aí se eu pergunto assim pra vocês, ó, deixa eu ver até como eu escrevi. Me explique em poucas palavras o que é o mercado de renda variável. Sabe, não é pra rir. Eu sei que é a base da base, mas tem gente que tá ouvindo e fala, pô, gostei desses rapazes, legal a história deles, mas o que é esse negócio de renda variável que eles trabalham? O que configura a renda variável? O que forma? O que tá no cardápio de renda variável, sabe? E aí vem aquele talento de vocês pegar um mundo muito complicado e botar em palavras simples. O que vocês explicariam pra pessoa que não tem nem noção o que é o mercado de renda variável? Acho que a gente tá acostumado até com pergunta na família, né? Filho, se eu botar R$1.000 na Vale... Isso é claro. Os primos, então, e aí, qual é a próxima ação que vai subir muito? Aí eu falo, não é assim, Até a galera cara. da família, alguém já perguntou pra vocês assim, não, filho, pô, legal lá que você é sócio lá agora, mas você trabalha mesmo com o quê, né? É bem palpável, assim, pra galera normal, né? Minha mãe até hoje fala, nem sei direito o que ele faz. Ele fala, não renda. Eu trabalho num escritório muito bonito, né? Ele vem com as roupas muito legal. Mas acho que assim, renda variável. A gente tem que explicar primeiro a diferença, eu acho que de renda fixa para renda variável. Porque muitos clientes que chegam, às vezes confundem mesmo, até por não ter contato com esse mercado, a diferença de um para outro. Sim. No caso, por exemplo, da renda fixa, normalmente você empresta dinheiro para um banco, para uma empresa, para o governo e recebe através de juros, né, o rendimento que você vai ter ali no Princípio, determinado um pouco a período. mais, né? Do que Sim, você Um emprestou. pouco a mais Isso do que aí. você A emprestou. vantagem por ter emprestado. A renda variável, normalmente, você é sócio, né? Você é acionista de uma empresa ou cotista, por exemplo, de um fundo imobiliário. O universo de renda variável pega ações, fundos imobiliários, os fundos de índice, que o Kelto comentou aqui antes da gravação do Investidor de Bom Senso, que fala dos ETFs, por exemplo, que nada mais é do que um grupo de ações, né, ali dentro. E também pega os derivativos, que aí tem um caráter ou mais especulativo ou mais de proteção, mas que envolve também, são títulos que derivam dos ativos de renda variável. Né? Beleza. Então, na renda variável, é um meio de você conseguir, através de empresas ou imóveis e tudo mais, investir num determinado fração daquela empresa
E quando aquela empresa vai evoluindo, vai se valorizando, você tem um retorno financeiro através daquele teu dinheiro que você investiu. Esse retorno financeiro pode ser de duas formas: ganho de capital ou dividendo. Né? Ou seja, você comprou por 10 e vendeu por 12 porque a empresa valorizou, a empresa gerou receita, a empresa cresceu, ou a empresa recebeu aquele lucro e distribuiu parte daquele deu um lucro. pedacinho sem você vender, você ganhou alguma coisinha. Exatamente. Então você recebe os famosos dividendos. Existem essas duas formas. Então a renda variável, existe esse risco, porque a empresa também pode desvalorizar. Então é um mercado que tem risco. O cliente que entra não pode entrar com 100% do patrimônio, não pode entrar sem conhecimento nenhum, porque ele tem chance de perda. Mas também é um mercado que, com conhecimento, com paciência, escolhendo bem os ativos e tendo esse controle, você consegue um ganho muito acima da renda fixa no longo prazo. A gente costuma brincar que o longo prazo joga a favor dos ativos de risco. Porque... Porra, isso é verdade. Adorei essa frase, vou copiar. Então, a renda variável te traz esse retorno adicional, claro, para quem conseguir ter esse gerenciamento de risco e essa boa seleção dos ativos. A gente tem um vídeo no nosso canal de conteúdo que o título é Como Ganhar R$1.000 por mês com renda passiva. Né? O R$1.000 a gente pode mudar esse valor, é só para ilustrar, mas a gente fez uma planilha e para a gente ter R$1.000 de rendimento real, né, tirando a inflação, por mês, a gente precisa de um montante lá na frente. E aí, para chegar nesse montante, a gente sugere que o investimento seja feito em renda variável, porque o longo prazo vai render mais do que uma renda fixa, né? Sim. Apesar de num mês você perder, no outro não ganhar tanto, no final do longo prazo você a renda variável vai render mais do que a renda fixa, né? Exatamente. E assim, na essência, o Luiz explicou muito bem a renda variável. Eu gosto de brincar com alguns clientes também, ou até amigos, que eu falo que a renda variável é um caminho para você empreender através de terceiros. Porque quando você olha para uma ação, muita gente olha muito para o quê, né? O cara já entra ali e vem através dos filmes, né? Geralmente filme que traz muito essa imagem. Pô, o cara com pouco, comprou, vendeu, chegou no 1 milhão muito rápido. Isso aí. Cara, isso é ilusão, muita ilusão, tá? É possível fazer isso, mas o cara tem que ser um profissional, assim, de muita ponta linha. São poucas pessoas que já conseguiram fazer um marco disso, né? Então, o que eu gosto de trazer da renda variável quando eu tô ali conversando com um cliente ou no bate-papo com alguns amigos, é você empreender através de terceiros mesmo. De que forma? Quando você compra uma ação de uma empresa, você está tomando a decisão de se tornar sócio daquela empresa. Então, poxa, na hora de escolher, né, a gente tem essa diligência muito grande na nossa mesa. Na hora de escolher um determinado papel, a gente olha muito bem para isso, para saber qual é a perspectiva futura da empresa, né? Então a gente, poxa, dá uma olhada em como a empresa é gerida, qual é o nicho de mercado que ela tá, se ela é líder do setor, se ela tem margens positivas. Então a gente olha uma série de coisas, né, para poder estar conseguindo olhar ali e utiliza a recomendação dos analistas também, que são certificados para isso, para tomar a decisão e levar aquela sugestão para o cliente. Então a renda variável, quando você olha para ela com esse olhar de eu sou sócio dessa empresa e essa empresa aqui em 5, 8, 10, 15 anos ela pode triplicar, quadriplicar de tamanho, cara, você fica muito confortável em ver aquela empresa caindo no curto prazo com as ações na bolsa. Entendi. Porque tem uma diferença, você enxerga uma coisa muito maior, né? Às vezes, operando para cliente, né, experiência própria, a gente já viu o cliente um pouco com uma decisão emocional. Cara, esse papel não para de cair, por que tá caindo tanto? E a gente fala, calma, segura. Nossa, assim, é um ser jogo... muito psicólogo. É um jogo né? de... A nossa profissão tem um pouco disso, né? A gente é um pouco muito psicólogo às vezes, né? A gente precisa manter pro cliente, e não é, cara, simplesmente falar para você assim, calma, eu preciso te mostrar por que você precisa ter calma. Então a gente, poxa, pega os argumentos, embasa tudo direitinho, para aquele cara não tomar uma decisão errada de sair quando o papel tá caindo e ali na frente, daqui a pouco o papel sobe, aí ele quer entrar de novo e a gente fala, poxa, tá vendo? Era para ter segurado, a empresa tinha bons fundamentos, a gente estava acompanhando o que está acontecendo na economia real, porque quando você compra uma ação e você vai estudar fundamentos da empresa, você precisa parar de olhar cotação, que é o que está na bolsa, e você precisa olhar o que a empresa está fazendo. E esse é um dos critérios, às vezes, que eu uso na minha própria carteira pessoal de como selecionar uma empresa. Poxa, eu preciso entender como aquela empresa ganha dinheiro no mercado que ela está inserido,
dependendo a taxa de juros, quando sobe, quando desce, como é que impacta a minha empresa, né? Então a gente olha uma série de coisas para conseguir ficar confortável para quando pega um mercado ruim, igual a gente vem passando aí desde 2021, né? Você ter a extrema tranquilidade emocional. e para você tá tranquilo, pô, os meus papéis estão caindo, não tem problema. E aí, quando você vai gerando esse entendimento, conhecimento disso, cara, vira uma chave na sua cabeça que você começa a ficar feliz quando o mercado tá em baixa e quando o mercado tá em alta, você começa a ficar preocupado. Pô, tá caro. Não consigo mais comprar tanto. Exatamente. E aí, quando você... É difícil criar esse racional. É com o tempo e com o estudo. É muito antinatural, anti-instintivo, né, cara? Exatamente. Mas aí, quando você vai estudando, gerando esse conhecimento, cara, quando você vê uma empresa, assim, sendo negociada a um preço que você fala, cara, se eu olhar pra economia real... baratinho. Cara, isso aqui tá preço de banana, pô. Aí você fica muito feliz e quer comprar um montão. E aí você fica, pô, mas eu não tenho mais caixa, ou então minha alocação já tá muito maior aqui do que meu perfil permite. Aí você começa a ficar meio agoniado. Vocês falaram tudo, né? Esse par, visão de macro e visão de micro, né? Normalmente pessoas... A gente fala muito disso aqui, né? A gente lê alguns livros e conversa com algumas pessoas. A gente procura pessoas bem-sucedidas nas suas áreas, que conseguiram sucesso financeiro também. E a gente percebeu isso, é um padrão. O cara que tem um sucesso financeiro mais embasado, mais sólido, conseguiu mais grana, vamos falar na vida assim, falando um palavreado simples, é o cara que tem a visão de macro. É muito difícil o cara que tem a visão de micro, de meses, de semanas assim, conseguir ter um sucesso financeiro sólido, né, cara? Tem uma história engraçada nesse sentido, que fizeram um estudo muito tempo atrás, ali foi na época do 11 de setembro de 2001, Sim. Com a Bolsa dos Estados Unidos, e fizeram um estudo para saber quais são os investidores que mais conseguiram recuperar as perdas da Bolsa do 11 de setembro. Tá. E aí pegaram, 5 anos depois, quais as carteiras que mais performaram. 2 caras ganharam ali como as carteiras que mais renderam. Um tinha morrido e o outro tinha esquecido que tinha dinheiro na corretora. Olha só, cara, incrível como isso. funciona, né? Tirou na baixa, desesperou. O mundo vai acabar, né? Exatamente. Exatamente assim, cara. Pandemia deve ter tido a mesma coisa. Mesma coisa. Quem vendeu na pandemia perdeu. E a gente viu esse caso muito recentemente. 100 mil... Quando a Bolsa bateu 100 mil pontos há poucos meses atrás, o que a gente tinha de cliente querendo sair da Bolsa urgente, vendendo tudo, que acabaram vendendo muitas vezes porque não queriam, tinham cansado de perder, vamos Vocês dizer não assim. podem obrigar o Não cliente pode, a fazer nada dele também, é soberana. Isso aí. E aí eles saíram, a gente falava, olha, tá barato, enfim, momento de comprar, mas, não quero sair, não aguento mais, pô, vamos pra renda fixa e tudo mais, e tirou o dinheiro. Agora, a Bolsa tá 120 mil pontos, o cara já perdeu essa alta inteira. Tem muita gente querendo voltar. Não, vamos comprar. Agora não. Agora Agora não. Então, assim, o pensamento é o contrário. Quando tá caindo, muita gente, por emocional mesmo, quer vender, e quando tá subindo, o pessoal quer comprar. E eu não sei se estou errado, mas é aí que entra aquele termo que o pessoal chama de comportamento de manada, né? Exatamente. É tipo a manada de boi, pra onde vai a maioria, os boizinhos que estão atrás vão também. Exatamente. E aí, às vezes, chega atrasado, porque institucional já tá comprando, porque banco já tá comprando, fundo já tá comprando, e aí o varejo... O preço já não é mais o mesmo. O preço já não é mais o mesmo, e o varejo que só quer comprar depois que subiu, tá entrando no final do movimento. Tá oscilando, né? Aí acaba perdendo dinheiro, acaba tendo desvalorização. E dinheiro não some, né? Sempre passa da mão do que deu mole pra mão de alguém que tava bem posicionado. Dinheiro não Tem some. até uma frase assim, cara. Eu não sei Tem uma dessa frase que é não, fala assim, aí. cara. Eu não lembro exatamente ela de cabeça, mas dizem que a Bolsa de Valores, né, é um ambiente onde você transfere recursos dos impacientes para os pacientes. É isso E mesmo. é exatamente isso que acontece, cara. É exatamente isso que acontece. Eu tô anotando muita coisa. E aí tem gente que fica, a bolsa é cassino, não sei o que. Cara, a bolsa não é cassino, tá longe disso. A Tu que não bolsa... sabe jogar, né? Exatamente. A bolsa é um ambiente, assim, que, cara, proporciona muitas coisas, né? Desde melhorias sociais, né? Porque ali é onde as empresas, captam recursos de alguma forma para poder investir, crescer, gerar emprego, fazer a economia rodar, né? Mas também é um lugar onde você é uma ferramenta muito importante para impulsionar o crescimento do seu patrimônio. E eu gosto muito de falar isso também com as pessoas que acham que a bolsa é compra e vende, vou ficar rico muito fácil. Eu falo, cara, o que te enriquece é o trabalho. Quando o trabalho você está trabalhando ali com foco no seu longo prazo, poupando, e você vai colocando essa poupança na bolsa ali, seja você sozinho com seu conhecimento ou com uma instrução de profissional igual a gente atua, né? Cara, aquilo ali vai fazer o seu patrimônio crescer um pouco mais rápido
pro futuro, mas o que vai te deixar rico mesmo é o seu trabalho. Então não tem essa ilusão de, pô, vou botar R$1.000 e vai virar 10, 15, 1 milhão em pouco Pera que agora você tempo. falou um ponto importante. O que vai te deixar rico é aí reticências, aí pera, segura aí. Cadu, faz a pausa. Agora eu vou voltar nisso. Então, Kel, você tava falando, né, que eu fiquei muito desiludido. Pra mim, a nossa relação foi afetada aqui. Negativamente. Você falou que não entrando na bolsa que vai ficar rico. E eu vi o Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street, ele ficou rico na bolsa. Eu vi aquele A Grande Aposta, eu vi aquele Billions, aquele seriado. E os caras ficam rico na bolsa. Eu queria que você me explicasse por que não tá batendo com o que você tá falando, porque eu tinha essa esperança, entendeu? Cara, eu acho que tem uma diferença entre ficar rico na bolsa e ficar mais rico na bolsa, né? E qual é a diferença ali que basicamente a gente pode trazer? Cara, a bolsa, você ganha muito dinheiro quando você tem muito dinheiro. Se você tem pouco recurso, a bolsa não vai te deixar rico, tá? Não adianta, tem uma diferença muito grande, isso já puxa ali na parte matemática, né? Que são os juros compostos. Cara, tem uma diferença muito grande entre eu ter 30% de valorização no papel, investindo apenas R$1.000, né? E eu ter 30% de valorização com uma posição de 1 milhão em cima do papel. Tá, já me convenceu. Então, até tirando, acho que só a parte do Lobo de Wall Street, mas os demais filmes e séries que você citou ali, cara, você pode perceber, poxa, no Billions, cara, eles são uma asset, né? Um fundo de investimento, então eles têm muito volume, né, recurso cara? financeiro para montar posições, né? Se você olhar para o outro que você até trouxe aí, que foi A Grande Aposta, Sim. cara, ali ele também era um gestor de fundo, né? E, pô, diga-se de passagem, um puta gestor de fundo, Sim. porque ele, para se manter com a mente dele, né, apostando contra todo o mercado e 2 nem anos. os sócios da asset dele verdade, acreditavam muito mais tempo, nele 2 anos. direito, e o cara conseguiu manter a posição firme na tese, no estudo dele, e conseguiu, né, prever a queda do mercado e, poxa, ganhar muito dinheiro, apesar de ser triste, né, ganhou muito dinheiro com a desgraça da economia, né, o Lobo de Wall Street foi um filme, assim, que é muito emblemático, né, cara? Porque o que tem de fantasia naquele filme é absurdo, né? Mas tem um pouco de verdade ali também dentro daquele filme, né? Eu acho que esse mercado de corretoras, né, quando estava se desenvolvendo ali, na época que se passava o filme, cara, não tinha tanta legislação e se você parar pra perceber, cara, o cara criou a fortuna dele ali, né, o Jordan Belfort, numa coisa assim que eu não acho muito ético, mas o cara conseguiu fazer, né, ele vendia muito, tinha uma equipe de vendedores ali, né, vendendo qualquer coisa, sem diligência nenhuma e tal, e conseguiu fazer muito dinheiro. E ele não fez dinheiro no mercado de ações em si, ele não fez dinheiro operando ações ou derivativos, ele fez dinheiro com taxas e custos, né, que a gente chama de corretagem, que é, quando um cliente vem, coloca um dinheiro e tal, independente do que ele vai colocar, o cara tinha uma taxa de intermediação ali, então ele fez dinheiro com isso, né, então quanto mais ele vendia, mais ações ele vendia para as pessoas, mais dinheiro ele ia conseguindo ali construir uma corretora para ele, até a ponto de chegar até fazer alguma abertura de capital, né, que no filme se passa lá de uma empresa de sapatos, né, então assim, não foi bem fazendo dinheiro operando na bolsa, né? Mas a gente conhece casos de pessoas que já ficaram milionárias na bolsa, deu uma tacada muito certa e mesmo assim não foi com 1.000 nem 10 mil, né? Foi no mínimo um volume de 500 mil ou 300 mil numa única posição. Mas também não foi de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro, foi uma construção de resultado com constância. O cara, poxa, perdia, tinha dia que ele perdia, né? Mas com um controle de risco, que a gente chama e usa muito na mesa, né? Então o cara basicamente ganhava 3, perdia uma, só que essa uma que ele perdia não roubava o resultado ali dos outros ganhos. Então ele foi tendo essa constância e conseguiu construir o patrimônio dele. Mas não é algo trivial de se fazer. Você tá falando 500 mil numa posição, tu imagina a carteira inteira do cara, né, cara? Numa posição. E assim, a gente conhece também algumas pessoas que entendem muito, né, do mercado e às vezes o cara só tem isso de patrimônio e é o patrimônio dele todo, né? E eu conheço um cliente, né, que veio construindo o patrimônio dele assim. Ele só tinha aquilo, só que ele entendia muito bem do mercado, ele era um cara muito bem estável emocionalmente. O cara, eu até brincava com ele com intimidade, tu tem nervo de aço, cara. Coração frio Isso mesmo. aí, porque, ele montava a posição dele num único papel, ele tinha até os estudos dele ali e ele foi construindo patrimônio
só com isso. Não tinha renda fixa, não tinha nada. Ssó Nossa, operando ali ações e E é derivativos. legal Diversificação também que, assim, zero e Zero, vamos né? nessa, Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Então, eu não gosto de tornar isso comum. Isso são raro pessoas que mesmo. estão fora da curva, né? O que eu Aham. gosto de levar para efeitos de conhecimento e tudo mais, e o Luiz até leva isso também, cara, é fazer um feijão com arroz bem feito. Trabalha bem, tenta aumentar a sua renda, mantém o custo sempre baixo. A gente brinca lá na mesa que custo é igual unha, tem que estar sempre cortando o tempo A gente inteiro. fala isso É, direto. a frase do Diogo todo dia. Então, assim, pô, busca ter uma carreira profissional ali, poxa, de excelência, gera a sua renda, poupa e, aporta, vai né? construindo E o seu mantém a patrimônio. aporta. Que esse é o melhor caminho, que aí você chega lá no seu futuro, você não depende do governo para ter sua aposentadoria, você Boa. pode ter sua renda passiva, né? E é um caminho que é o mais seguro. Não é totalmente seguro, porque você tem os riscos ali de cada investimento, mas é o caminho mais seguro que a gente vê de uma forma geral, dando certo para as pessoas. E é legal a gente comentar sobre essa questão de ficar rico muito rápido e tudo mais, que muita gente, assim, entra no mercado de renda variável buscando isso. E por conta disso, acaba entrando nos caminhos que normalmente fazem a pessoa ter prejuízo. Seja um day trade super alavancado, seja um mercado de opções super alavancado. E aí o cara... porque assim, tem como ficar rico do dia pra noite na bolsa? Até tem, Era mas... a minha próxima pergunta já. Mas assim, 0,5% da população que tenta, consegue, sabe? O mesmo risco que tem de ficar rico, tem de você perder tudo também, tentando se alavancar. Ou até mais que você tem. Ou até mais que você tem. Então assim, teve um período da minha vida que eu fiz day trade, perdi muito dinheiro, porque eu queria ganhar dinheiro muito rápido. Uhum. Depois eu fui para um caminho do day trade que era mais calmo, que era tentando ganhar moderadamente, conseguir uma consistência boa. Sim. E aí eu comecei a dar aula sobre isso, né? O que eu tinha de aluno que chegava lá querendo ficar milionário amanhã, sabe? Querendo apostar muito. E aí, às vezes, o cara virava pra mim na aula, pô, Luiz, hoje eu tava bem demais no mercado, tava ganhando 5 mil reais no dia, só que eu entreguei tudo, cara. Fechei o dia perdendo 10 mil. Porque o cara tinha tanta ganância. Sim. Pô, agora, hoje eu vou ficar milionário. Sim. E aí o cara estrepava e perdia ali todo o ganho que ele teve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e faz muito mais sentido, como o Kelton comentou, da gente fazer o feijão com arroz bem feito, porque isso no longo Todo prazo dia, vai né? gerar Todo riqueza, dia. do que tentar um tudo ou nada, porque aí vira aposta, vira raspadinha. É. E aí o cara... Raspadinha. E aí É o cassino que o Kelton falou. Exato. Vira cassino. E aí o cara acaba perdendo tudo, perdendo mais do que tem, por se arriscar muito, né? Os Não é filmes necessário. também, eles fazem uma coisa que a gente talvez não consiga absorver. Não sei se é o caso desses filmes que você falou, mas às vezes tem um corte temporal ali de 2 anos do cara investindo, né? clássico. Exato. E E- aí parece que é de um dia pra noite, né? Exatamente. E na bolsa, você falou, a bolsa não é cassino. Depende, se eu quiser ganhar amanhã, apostando não, investindo hoje, é um cassino, né? Porque você Vira não sabe que aposta. Vira amanhã se um papel vai subir ou descer, é muito difícil prever. Mas quanto maior o prazo, mais seguro fica, né? Sim, Sim. exatamente. E isso a gente, cara, tem uma série de estudos aí, você pode puxar estudo nacional, internacional, que a renda variável no longo prazo, cara, ela só tende a crescer, porque trata-se ali por trás daquilo de um desenvolvimento da economia. Algumas empresas vão ficar pelo caminho, mas Sim. outras vão vencer, cara. E aí cabe ao investidor ter esse estudo de escolher as vencedoras. Vai acertar sempre? Não, mas cara, às vezes você precisa acertar poucas coisas na vida para conseguir conquistar aquilo que você quer e você vai errar muito, e o erro faz parte, porque cada erro é um aprendizado. Eu acho isso muito interessante também, cara. E assim, o que mais me fascina na renda variável é justamente o que você até trouxe, é essa posição de constância no aporte, né? Então, cara, você for estudando direitinho ali, fazendo seu feijão com arroz, mantendo a constância nos seus aportes, cara, os juros compostos no longo prazo não tem como, ele vai trabalhar muito a seu favor. E a renda variável é o melhor caminho para isso que a gente O acredita. Einstein fala que os juros compostos são a maior força do universo. Né? É isso aí. E o mercado Exato. de renda variável é um mercado de probabilidade, ele não é um mercado de certeza. Sim. A gente não tem uma certeza no mercado. Se tivesse, a gente já estaria multimilionário. Uhum. Né? Então, assim, você tem que jogar com a probabilidade a seu favor. Tem um estudo, e aí eu posso errar na vírgula ali no número, mas que o mercado sobe 56% dos dias, 70% dos anos e 92% das décadas, alguma coisa assim. Ou seja, quanto mais você olhar para o longo prazo, maior a tua probabilidade de ganhar crescer. dinheiro. Sim. Exatamente. E, se não me engano, foi Jorge Soros também que falou, né? Você pode perder em vários casos, se aqueles poucos casos onde você ganhou montantes
você Foi ele acertou bem mesmo, acertado, né? Isso aí. Falando em outras O dono do mundo, né? Dizem, né? Exatamente, né? Dono das sociedades secretas. A gente vai convidar ele um dia. Mas, enfim, eu entendo isso também porque pessoas que eu conheço pessoalmente me apresentaram isso fazendo isso na sua carteira de cripto. Não é isso exatamente que a gente tá falando agora. Mas ele falou, Rodrigo, tem muita probabilidade dessas 10 criptomoedas aqui crescerem. Então eu coloquei um pouquinho em cada uma dessas 10. Se 9, toda a minha probabilidade, 9 descerem, mais uma se destacar, já consigo um resultado plausível. E aí o cara me mostrou no histórico dele que realmente ele conseguia isso. E aí depois eu fui procurar, vi esse dizer do George Soros. Enfim, é uma linha de pensamento que faz nexo agora pra mim. Não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas você não precisa acertar na maioria das vezes. Só precisa que aquela minoria de acertos sejam acertos bem feitos. Sejam significativos. Tem um estudo dentro das finanças comportamentais que a gente não só estuda para passar nas certificações, mas também a gente é treinado para tentar blindar o cliente disso. E tem um que é específico que fala de aversão à perda. Que o cliente, por termos emocionais, por aspectos emocionais e psicológicos, ele age exatamente o contrário dessa teoria. O que tá perdendo, ele não aceita perder, e aí ele não zera uma posição que mesmo que possa aumentar o prejuízo dele, mas ele tá com prejuízo, ele não aceita perder. Ele quer deixar mais tempo lá pra ver se volta. Pra ver se volta. E aí subiu um pouquinho, ele quer zerar porque tá com medo de virar prejuízo. Olha só, cara. Então ele vende coisa com 3% de lucro, mas amarga 50% de prejuízo. Exatamente o contrário da ideia. Incrível isso. Fazer um milagre, né? E eu li até trazendo esse critério que o Luiz trouxe, né, sobre viés comportamental. Cara, eu não lembro se foi exatamente, eu acho que foi nesse livro do Peter Lynch também, que ele fala que quando o cliente faz esse movimento, né, de só vender o que tá ganhando e não sair do que tá nas perdas, cara, quando ele vai ver a carteira dele só tem erva daninha, só tem empresa ruim e a carteira não performa de jeito nenhum, né? E um grande erro também que a gente vê muito assim na cabeça ali de alguns clientes, amigos e pessoas no geral é o seguinte, o cara percebe que a ação se desvalorizou 50%, um exemplo, né? Aí ele acha, pô, se essa ação caiu 50%, se ela subir 50%, eu tô no 0 a 0. Não, cara, não é isso. Tem que subir 100. Juros compostos, cara. Então tem que subir muito mais do que isso. Então hoje eu vejo alguns clientes com aversão a risco perdendo 80% numa empresa e que se eu olhar a perspectiva da empresa, cara, não vai voltar. Aí eu falo, cara, assume o erro, é normal, todo mundo erra. Eu, como profissional, erro também, já fiz escolhas ruins, faço ainda e vou fazer muitas outras. Claro. É o que vai me moldando como um bom profissional, né? Porque eu vou aprendendo com os erros. Mas, cara, estopa o erro quanto antes. Né? E aí, essa é uma das maiores lições que a gente tem lá do Ben Small, né? Que é exatamente, cara, uma coisa tá dando problema, é stop curto. A gente traça a ideia, vê que não tá funcionando, estopa o quanto antes. Não deixa aquilo empurrando com a barriga, porque aquele erro pode se tornar um erro muito grande a ponto de ser irreversível. Então, stop curto, às vezes, pode fazer sentido. Né? E aí eu vou até fazer uma observação aqui também, porque esse termo stop curto é uma coisa que pode ser usada no mercado de trader. Né? Tem gente que não gosta de trabalhar com esse stop curto e tal, mas eu não estou falando de uma maneira técnica. O que eu estou falando aqui de stop curto é o seguinte. Uma cara, viu que... Exatamente, uma mentalidade. Viu que errou, assume o erro. Poxa, seja humilde, caramba, errei, aonde foi que eu errei, o que eu não olhei, o que deu errado, mas, cara, tira aquilo da carteira. O que a gente conversou há 15 minutos atrás, que é você ter uma empresa que você confia na sua carteira, ela está em momento de baixa, vou fazer um stop... Exatamente. Não, você confia nela. Confia nela. São dois cenários diferentes. Exatamente. Você sabe que você acertou, mas está no momento de baixa, e o outro você viu que você errou, sai logo. Exato, né? Tem uma interpretação disso, que eu costumo até passar para alguns clientes, que é o seguinte, quando você está comprado numa ação, independente do patamar que ela esteja, se ela esteja subindo ou caindo, você comprou aquela ação todos os dias. É como se você estivesse comprando aquela ação, ou seja, acreditando na tese de investimento todos os dias. Então, às vezes, o cliente fala, não vou vender essa ação com 50% de prejuízo, porque aí eu vou realizar o prejuízo. Falo, cara, não, o prejuízo já está realizado, a ação já caiu. A questão é que, se você não vender essa ação de hoje para amanhã, vamos supor que você tenha 20 mil lá, você colocou 40, caiu para 20. Cara, você tem 20 mil exposto numa ação que você não acredita. Exposto numa ação só porque você não quer aceitar o seu erro de tese de investimento. E que tá tudo bem, como o Kelton falou, tá tudo bem aceitar o erro. Sim. Então, assim, não existe essa questão, às vezes, de preço médio, que muita gente fala. Existe você estar exposto com volume financeiro numa determinada ação que você acredita ou não. Se ela caiu e você ainda acredita que ela pode recuperar de forma racional, beleza, compra mais. Tem dinheiro, compra mais. Aproveita que tá barato. Exatamente. Agora, se ela caiu, você não acredita mais na ação, o cenário virou, aquela ação não tem mais perspectivas positivas,
Cara, pega aquele dinheiro e coloca numa outra ação que tem mais chance de recuperar o teu dinheiro inicial. É muito mais fácil você conseguir recuperar dessa forma do que insistir no erro ali com fé, rezando pra ação voltar e você não realizar esse prejuízo, né? Tem um capítulo, né, no Axiomas de Zurique. Se o barco começar a afundar, abandone o barco. Troca de né? barco, isso aí. Exatamente. De tentar tirar a arma, você vai afundar junto com ele. Exato. Aí, a gente... Pô, esses dias eu fui conversar com mais um velho endinheirado, né? Eu adoro, cara, quando esses caras dão a oportunidade de a gente trocar ideia com eles. E eu abro o jogo e falo, pô, cara, o senhor chegou ali num lugar muito interessante, gostaria de chegar. Como é que tu fez isso e tal? E aí eu percebi, a pergunta é pra ver se vocês notam isso com os clientes de vocês. Imagina que vocês tenham clientes de idades avançadas, com um grande patrimônio financeiro e tal, e aí vai falar de investimento com vocês. Eu percebi que a maioria dos velhos tem aversão a mercado financeiro. E eles estão acostumados com o quê? Imóvel. Comprar imóvel para alugar, comprar terreno para valorizar, lotear e vender. Compra o terreno vazio, constrói as kitnet, vende ou aluga. Revender material de construção, cabeça de gado, carro. E aí eles falam, pô, outro dia ele ainda me sacaneou, esse senhor. Oi, Rodrigo, esses investimentos que tu fala aí, rende o quê? 2% no mês, meu? Eu falei, não, por quê? Ele falou, meu irmão, comprei um apartamento, 600 e poucos mil, botei mais 100 mil de obra, virou 700 e poucos mil, vendi por 1 milhão e pouco. Qual investimento que faz isso? Então, a minha pergunta, ilustrando com essa história, é, vocês pegam muito desses caras de cabeça tradicional, não digo nem que eles estão errados, pô, eles construíram todo um império dessa forma. Sim. Como é que vocês conversam com esse cara que tá acostumado a comprar e vender, né, terreno, carro e tudo mais, e vocês têm que agora falar de ETFs, PDRs, índices e tal. Como é que funciona essa conversa, cara? Eu acho que é cultural até, e assim, é cultural principalmente no Brasil. A gente vem de uma cultura que não tem educação financeira nas escolas e que 2,5% da população tem um CPF registrado na Bolsa. São 5 milhões de pessoas só, no universo de 210 milhões de brasileiros. Isso porque já vem crescendo há muito tempo. Já vem crescendo há muito tempo. Nos Estados Unidos é 65% da população. É muito diferente. É muito diferente, é cultural demais essa questão do Brasil de imóveis e tudo mais. Então, assim, beleza, eles construíram o patrimônio com imóveis e o que a gente tenta passar, primeiro são duas coisas. Através dos fundos imobiliários, a gente consegue ter acesso a imóveis que como pessoa física sozinho a gente não tem. E tem imóveis de loteamento que vão se desenvolver, comprar e vender mais caro. Tem imóvel dentro dos fundos imobiliários que você compra e aí ali tem uma série de inquilinos que vai pagar o aluguel pro fundo e o fundo é obrigado a te passar 95% do lucro líquido dele. Você vai receber aquele aluguel isento de imposto de renda todos os meses. Sim. Então, você tem alguns paralelos... por enquanto, é importante. Você tem alguns paralelos que é o que a gente tenta trazer para o cliente. Fala, cara, aqui também tem o mesmo tipo de investimento, só que você acessa uma ala da economia que você não tem acesso como pessoa física e que pode ser mais interessante. E uma outra vertente, uma outra interpretação que a gente tem não dá para comparar negócio, empreendimento, se o cara for empresário, por exemplo, mesmo que no ramo imobiliário, com investimento. Até o Kelton citou isso há pouco tempo atrás. Verdade. Não dá para comparar. O que você faz... O que faz você ganhar dinheiro é o teu negócio. É um trabalho ativo, né? É um trabalho ativo. Economia real que a gente chama, né? Você injeta tempo. No investimento, cara, você tá ganhando dinheiro dormindo. Isso. Ponto. Então, assim, não dá pra comparar. Caraca, muito legal essa visão. Muito legal essa visão. No empreendimento, o cara tá acordando cedão, tirando couro ali pra vender, comprar, não sei o que, negociando. No investimento meio que o cara tá tomando aguinha de coco Quando dele, né? o racional bate de frente com o emocional, quem é que sempre ganha? Cara, era pra ser o racional. Era pra ser, mas não é. É o emocional que ganha, cara. Mas não, é isso aí. E o meu pai é esse estilo, né? Conservador. E... é verdade, eu nem... E ele tem um imóvel que tá pagando muito pouco de aluguel. Tá fora do contexto da diversificação. E eu tô levando um tempo pra convencer ele pra vender. Mas pô, vou vender, vou botar no mercado financeiro, meu dinheiro vai sumir. Aí eu falei, não, mas tem os fundos imobiliários, expliquei como é que é. Mas aí ele falou, mas é diferente, eu não sabe. Aí eu, mas o que garante que você é dono desse imóvel aqui? Não, tem a escritura. E escritura é o quê? É um papel.
né? Então é a mesma coisa, só que é difícil, realmente. Leve lá pra tomar Porque- um café com Kelly. Ele passou também pelo Collor, né? Com aquele problema. Sim, Isso traumatizou muita gente, né? Que tu tá com o Dinheiro dinheiro sumiu, lá e agora o dinheiro não é mais teu, né? Então é compreensível essa situação, mas Exatamente. o racional não ganha, cara. A gente acaba entendendo um pouco, né, o comportamento e a resposta que algumas pessoas dão com base nisso, né? O Rodrigo até brincou, pô, tá ali, eu tô vendo, cara, já ouvi muito isso, cara, tá ali, eu tô vendo, pô, se eu quiser eu vou lá e visito e tá ali, pô, bota a mão na parede e falo, cara, isso aqui tá ali também. Você quer visitar um imóvel de um fundo imobiliário, cara? A gente pode marcar um call com a gestora e lá, a gente vai visitar, a gente vai ver o prédio, vai ver o parque logístico da empresa. Você vai botar a mão e você vai falar, pô, um pedacinho disso aqui é meu. Então é uma coisa assim que a gente compreende, mas é uma batalha diária que a gente faz parte da nossa profissão, e aí envolve um pouco até do nosso sentimento pelo que a gente faz, né, e como a gente gosta disso. A gente sabe que o Brasil não tem muita educação financeira, então é o nosso papel todos os dias, cara, atender aquele cliente, falar com ele, ensinar para ele, não é só fazer a gestão do patrimônio dele, mas a gente também ensinar ele que o mercado está evoluindo. E na época dos nossos pais ali, avós, tataravós, enfim, cara, não tinha um mercado financeiro em si, né? Então, o que o cara tinha para investir? Era só terreno, abrir uma loja, poupança. abrir um comércio e uma poupança, né? Que acabou ficando traumatizado com o Collor. Então, a gente entende o posicionamento desse cliente ali um pouco mais conservador, mas a gente tenta mostrar para ele como funciona esse novo e que esse novo é muito melhor e mais prático, né? E aí eu falo, cara, olha só, começa com pouco. O que é esse valor X aqui quando Esse comparado papo é com o seu Experimenta, patrimônio? né? Aí eu viro para ele, olha só, deixa eu fazer uma conta simples. Se você aplicar esse montante comparado com o tamanho do seu patrimônio, cara, isso aqui é 0,3% do seu valor. Você acha que vai dar algum problema aplicar 0,3%? Não, Kelton, não vai não. Então, pô, vamos colocar Isso é aqui. legal, porque tu mostra algum Boa. resultado Isso nisso, aí eu vai mostro crescendo, pra né? ele na prática, aí é o que a gente chama lá de pegar na mão do cliente e ir acompanhando com ele. Aí eu mostro pra ele na prática, eu fico muito perto dele, eu falo, olha, tá vendo? Tá oscilando. Olha, vai cair, olha só, caiu o primeiro aluguel, olha só que maneiro. Aí o cara, pô, tá funcionando mesmo. Aí ele vê que aquilo tá deixando ele confortável. Pô, vamos colocar mais um valor? Aí já começa, vamos colocar tal. Não, segura, calma que eu te conheço, que nem assim, calma. Vamos Que devagarzinho. vai ser o mesmo que vai te ligar alguns dias depois pra tirar tudo. que Exatamente. Essa comparação dos fundos imobiliários hoje, cara, é uma coisa incrível. Eu falo que pra gente é o nosso novo apartamento, é a nossa nova casa, entendeu? Porque é uma coisa que, pô, eu sou muito grato de vir, né, começar nesse mundo de investimento e já ter esse desenvolvimento. Porque, cara, hoje eu olho determinado valor de imóveis e o quanto o cara consegue alugar com aquilo, Sim. eu falo assim, cara, você tá ganhando 0,3%, 0,2%, 0,4%. Isso aí E tem mais. aqui, né? Quebra um cano lá no imóvel, você tem que ir lá Você tem que ir consertar. lá, é O uma cara não burocracia. paga no dia, você tem que ficar cobrando, o cara não atender. Pô, complicado, é exatamente Tem isso. a taxa de vacância, né, em fundos imobiliários, que o imóvel pode não estar inteiro alugado. Mas o cara que tem um imóvelzão Só tem um. grandão, Não, cara, um que ele, é 0 o cara a 100 a sai, taxa de não é que você vacância. ficou no zero. Você tem uma despesa mensal. Ainda vai ter que grande. pagar o Exatamente. IPTU, condomínio. Imposto, Pô, pintura, você começa a anunciar, você começa a... É O verdade. custo do cara, e eu falo tanto o custo financeiro quanto o custo emocional, porque o cara ficar resolvendo problema com o inquilino, resolvendo manutenção, cara, isso é super chato. E você tem o custo financeiro também, que você tem que ir lá fazer manutenção do imóvel, tem que tirar o imposto que tá Dá pagando. uma pinturinha Cara, é nova uma pra ver coisa se muito aluga, né? chata, Exatamente. E aí, quando eu trago os fundos imobiliários, eu falo assim, cara, olha só, nos fundos imobiliários você vai ter esse mesmo imóvel, só que, poxa, em termos de rendimentos, eu vou te entregar um rendimento bem maior do que você está recebendo nesse seu imóvel físico. Você vai ter uma liquidez muito maior em detrimento do seu imóvel físico. Você não vai ter um imposto de renda em detrimento do seu imóvel físico. verdade. Você também não vai ter dor de cabeça na hora de solucionar problemas. E né? liquidar também, né? Mais fácil. Exatamente. A liquidez, Liquidar cara, é muito, parcialmente. muito, muito alto dos fundos imobiliários comparado com o imóvel. Eu penso, pô, quem consegue vender um imóvel de 1,5 milhão em 2 dias? Eu consigo desmontar uma posição na bolsa em 2 dias para esse cara. Aham. Tá ligado? De 1,5 milhão. Então, assim, é uma coisa assim que os fundos imobiliários foi um primeiro contato que eu tive. E pergunta esse cara, É a gente muito é fascinante apaixonado mesmo. por fundo É muito imobiliário, fascinante cara. mesmo, cara. É apaixonado. E a gente brinca também, quer começar em renda variável?
Começa pelos fundos imobiliários, cara. Sabe por quê? Eles, comparado com as ações, eles são menos voláteis, e aí trazendo para termos mais simples, eles balançam menos na bolsa. Não são tão variáveis. Isso aí, tá? E na hora de analisar um fundo imobiliário, é bem mais simples do que analisar uma ação. Tá? Não estou falando que é um serviço fácil, mas é bem mais simples. Você consegue ler os documentos de uma maneira mais simples, você sabe como é que aquele cara ganha dinheiro. Pô, eu ganho dinheiro alugando um imóvel. Eu tô alugando um imóvel para quem? Ah, para a empresa X? Deixa eu ver se a empresa X é uma empresinha boa, se tem uma saúde financeira legal. Então é mais tranquilo de analisar um fundo imobiliário, né, em detrimento de ação. Então a gente sempre, às vezes, costuma falar, vamos botar o pezinho d'água no cliente em renda variável? Vamos começar com os fundos imobiliários para ele sentindo como funciona. Tem a questão da qualidade do imóvel também. Né? Exatamente. Mas é um shopping na zona sul do Rio, enquanto você com aquele dinheiro teria uma lojinha na Rua Tereza. Né? Exato. Diversificação também, né? Que você compra uma cota de um fundo imobiliário. Também, você tem boa. shopping no Nordeste, em São Paulo, no Rio, em BH. Você tem uma diversificação que se der algum problema naquela região, cara, você tem outros imóveis ali ainda gerando renda, né? Resgate parcial também, que é o do exemplo do imóvel de 1,5 milhão que o cara não consegue ter de fazer. Isso aí. Então, por exemplo, imagina que ele tenha que, sei lá, por alguma emergência, precisa de 100 mil reais. Ele só tem o imóvel ali que ele precisa vender urgente. Vender o imóvel de 1,5 milhão por 1 milhão pra ver se vende. Você para pode conseguir 100 dividir mil. o valor que está aplicado. Você não consegue vender a cozinha do imóvel, por exemplo. Entendi. Então, você pode desmontar uma posição de um fundo imobiliário, só uma parte, que é o que você precisa. E eu vejo o inverso também, pra você aumentar a tua posição, né? Eu comprei uma kitnet de 20 mil reais, agora eu tô botando pra alugar. Agora pra comprar outra, eu preciso de outros 20 mil. Agora não, no fundo imobiliário você tem aqueles 20 mil aplicados, se você conseguir mais 200 reais, talvez eu compre um pedacinho, né? O próprio dividendo você reinveste, que é aquele efeito bola de neve que a gente fala, né? Sim. Você consegue investir em fundo imobiliário, dependendo de uma quantidade de cotas que você tem, você consegue investir sem tirar dinheiro do bolso. O próprio dividendo que você recebe já usa para comprar mais cotas. Aí você aumenta o seu patrimônio sem precisar aportar. Né? Exatamente. A gente brinca lá que é truque do dinheiro infinito. Né? É legal. E isso é importante. Invistam os dividendos. Se você não tá precisando, reinvista esses caras. Que é o ensinamento do vovô Warren. Esse ensinamento do vovô Warren. Temos vídeos disso no canal também. E aí, eu tinha toda uma lista, cara, eu me planejo todo, fiz uma lista. Tu leu alguma coisa aqui do script? Li, mas tá tudo... Porque os caras, na primeira pergunta que eu fiz, os caras já responderam mas lá do final. Então, agora eu tô seguindo a ordem deles. Certo, claro, E aí ele acabou de falar uma palavra mágica aqui pra mim, que é diversificação, que a gente não tinha falado essa palavra antes. E aí, diversificação, pra quem não sabe, assim, básica, falando da forma muito básica, é diversificar, botar ovos, todos os suas dúzia de ovos em várias cestas diferentes, né? Sim. E aí, beleza. Renda variável seria um mecanismo pro cara diversificar. A gente tá falando aqui do tiozão que tem 5 milhões de reais em material de construção. De repente, na renda variável, ele tiraria 1 milhãozinho e começa a diversificar porque não sabe o que pode acontecer com o mercado de material de construção, por exemplo. Então, a diversificação, a princípio, seria um mecanismo de proteção. Sim. Só que a diversificação também, ela não teria uma faceta negativa, assim? Ela não poderia deixar mais lento o crescimento financeiro de alguém? Vamos supor, cara, investi tudo meu no ativo A, que eu sei que ele tá crescendo muito. Vamos diversificar, botei no B, C, D e tal, que não crescem tanto. Ou seja, eu não tô subindo tanto quanto eu poderia. Cada escolha é uma renúncia, né? Existe. Você quer proteção ou você quer rendimento, né? Com risco. É verdade. Desculpa responder pra vocês aí. Fica puto, né? Eu falo muito isso, pô. A diversificação acho que é uma proteção, mas também pode ser um freio para aquele cara que tá super, sei lá, foguetando em determinada alternativa, né? No curto prazo, em alguns casos, a diversificação funciona como um freio também. Porque sempre vai ter alguma vertente do teu ativo que vai estar subindo mais, e que, de fato, se você concentrasse tudo naquele ativo, você ia ter um rendimento muito superior. Mas não dá pra gente adivinhar qual ativo vai subir mais antes da gente investir. E a gente pode também... É uma faca de dois gumes, né? Você pode investir tudo num ativo só e aquele ativo não performar bem. Se tivesse diversificado, o rendimento total ia ser maior. Verdade. Tem um termo no mercado financeiro que a gente chama de asset allocation, que fala justamente de ter um percentual em cada caixinha. E o que você muda é a exposição, o percentual em cada uma dessas caixas, conforme as suas crenças, conforme o que você acredita no mercado. E tipo, você tá falando que vem uma tendência, vocês que estudam isso, que gostam muito disso, falam, caraca, tem uma tendência muito grande de fundo imobiliário supervalorizar nos próximos ciclos aí. Então você diz o quê? Tiraria um pouco das outras caixinhas aumenta e focaria naquela ali antes dela crescer, porque depois que já estiver na alta não adianta. Não adianta, exatamente. E o ideal, né, desculpa te cortar, mas o ideal é exatamente isso que você falou.
tira da caixinha que está ganhando e joga na caixinha que está perdendo. Não, é o contrário. Não é o contrário. Não, é pra equilibrar. Não, cara. Aí, todo sabe que é. Exatamente. Pô, E tirando mas aos isso é poucos. muito- Mesmo eu já sabendo disso, já doeu. Mas, cara, eles estão desde o início falando que o comportamento correto é o anti-óbvio, né? É, o Isso aí. objetivo. Porque, assim, e eu vou trazer um exemplo para isso ficar muito mais claro. Cara, começou a subir juros. Todo mundo queria comprar muita renda fixa que o juros estava subindo. Isso aí. Cara, o cara que já estava posicionado em renda fixa, dependendo do pós ali, cara, ele surfou excelentes rendimentos. E ele sabia que esses juros ia ficar um pouco alto e a bolsa ficaria ruim. Então, o que esse cara, provavelmente, de forma inteligente, foi fazendo? Vem cortando os rendimentos e vou jogando para a caixinha que está embaixo. E aí ele está comprando bolsa. Agora que a bolsa saltou, esse cara pegou a alta Ele da tava lá bolsa embaixo e subiu. e agora o que ele tá fazendo? Eventualmente ele pode estar vendendo e alocando numa outra caixinha que tá embaixo. E ele mantém os E percentuais. ele vai né? sempre mantendo os percentuais da carteira, igual o Luiz falou, de asset allocation. Então é uma coisa assim que parece simples, igual eu tô falando pra você, mas cara, quando você vai tentar fazer isso na prática... Não, mas roleta é um muita jogo pouca super gente- simples. Você aposta no número e gira. É simples, não Você quer dizer que se é sente fácil. burro, né? Você Exatamente. se sente burro. E Porra, pouca- tá crescendo, eu tô vendendo, cara. E pouca gente faz isso. O que a maioria das pessoas fazem? Cara, esse cara tá ganhando, bota mais, bota mais, bota mais. Olha só Cara, pelo quando chega retrovisor. no fim da festa, aquele cara tá super alocado no negócio e aí ele cai Só com tem, tudo. só tem caminho pra baixo. Né? Nada sobe Exatamente. pra sempre. Então é uma coisa assim que é fácil de entender, mas que muita pouca gente consegue colocar isso em prática. Esse balanceamento da carteira que a gente faz. Tá naquilo ali, né? Você falou da ganância no começo, né? Do medo de Do perder medo. também. Então, É. isso É. mais do que número, é muito mais sentimento, né, cara? Do que número, talvez. E né? assim, a maior parte dos clientes, eu acho que a gente conversa e tudo mais, ele tem a mania, errada inclusive, de olhar pelo retrovisor. E é Isso, dificilmente de olhar pra frente. Só que o que vai te dar resultado é quando você olha pra frente. Você diz o histórico. O histórico. Então, tá subindo, eu vou colocar mais dinheiro, porque nos últimos 12 meses subiu, sei lá, 20%. Viés da representatividade. É um Entendi. viés comportamental também. Então, assim, sendo que é o contrário. Essa caixinha da asset allocation, da diversificação, é importante por conta disso. No cenário de aumento de juros, quem começou a concentrar a caixinha do pós-fixado, que é o investimento atrelado ao CDI, ganhou mais dinheiro. Agora, a gente chegou no pico da taxa de juros, curva de juros futura está caindo, e a gente entende que a Selic vai começar a cair a partir do segundo semestre. É o consenso de mercado. O cara tira da caixinha pós-fixado, coloca talvez num pré-fixado, coloca na bolsa, que aí ele trava a taxa de juros no determinado patamar, no caso do pré, e aí consegue ganhar do CDI nos próximos anos também. Então, é tudo essa asset allocation. Não é que ele vai abandonar o pós-fixado. Ele vai reduzir um pouco o percentual e vai concentrar numa outra caixinha. Trazendo essa realidade para a bolsa, a gente tem ativos que são mais sensíveis a juros. Por exemplo, o setor de construção, setor de tecnologia, setor de varejo. O cara que estava pensando nessa questão da diversificação, do allocation, quando ele entendeu que chegamos no pico da taxa de juros, que a ideia agora é um cenário de queda de juros, ele já pensou, cara, esses ativos, eles são sensíveis. Eles têm uma correlação inversa com os juros. Eu vou concentrar um pouco mais nesse setor aqui agora, porque eles tendem a performar muito mais. E é a realidade que a gente está vendo. Desde abril, esses setores estão performando muito bem, porque já estão antecipando essa queda de juros do segundo semestre. Então, a diversificação no curto prazo pode ser ruim se você olhar pela ótica de, podia ter colocado tudo numa cesta que Olhar subiu. pelo micro lá, que a gente Isso, tá olhar falando, pelo pelo macro, né? Mas no macro, quando você faz esse asset allocation, a assertividade tende a ser tão maior do que concentrar tudo numa cesta só, que você acaba compensando e tendo uma rentabilidade interessante também, né? Sim. A longo prazo. E no mercado, né, a gente brinca que nunca dá para ter 3 coisas ao mesmo tempo. Rentabilidade, baixa liquidez e segurança alta. É tudo o que você falou, né? É um processo de tomada de decisão. Cara, se o meu perfil não é muito arriscado, eu abro um pouco a mão da minha rentabilidade, aumento um pouco a minha segurança ou eventualmente posso aumentar minha liquidez. Cara, se eu quero um ativo que eu vou tomar muito risco, eventualmente eu posso diminuir mão da liquidez e da segurança e da buscar essa rentabilidade maior. Não dá para ter os 3 ao mesmo tempo, tá? E eu já vi charlatão falando que consegue. Vou te dar 10% ao mês, garantido, e você saca a qualquer seguro, momento que precisar e é seguro. Enquanto estiver no início da pirâmide, para, né? Aí eu falo, pô, esse daí é sinistro, você conseguiu os 3 ao mesmo tempo. Cara, não dá. A gente brinca, né, de que é uma forma que é uma lei de mercado. Não dá pra ter os 3 ao mesmo tempo. Se você escolher 2, você vai estar abrindo mão de um deles. Então isso é importante aí nesse processo de diversificação. Sim. Então se o cara tá querendo
uma segurança maior, diversificar mais, mas vai abrir um pouco a mão da rentabilidade, mas eventualmente pode ser uma rentabilidade que ele fique confortável em Então é ter. rentabilidade, risco e liquidez. Isso aí, Entendi. tá? Então é importante citar isso aí também. E aí, pô, vocês cuidam, não sei se os números estão certos, anotei aqui, ver se é mais ou menos isso, que a Petrópolis Invest, que é o escritório que vocês trabalham e são sócios, atua no mercado de assessoria de investimento tem uns 7 anos mais ou menos. Uhum. Nesses 7 anos, atualmente, vocês cuidam de mais ou menos, quando eu digo vocês, que vocês são uma equipe grandona, eu não sei exatamente quantos. 45, mais ou menos. 47. 47, mais precisamente, como disse Maria. Muito específico. Só fazendo um adendo aqui, é uma felicidade grande ver essa empresa crescendo, que quando a gente entrou tinha umas 18 para 20, né? Olha Entrei, só, tinha 18 cara, pessoas. mas E é muito Pô, legal vocês ver tem isso. 2 anos e pouquinho, passou né? o dobro agora. Exatamente, parece um filho que tá crescendo, então isso dá orgulho não, pra ele é gente que é contra. sócio da empresa. Pô, eles entraram há 2 anos e pouco, então Olha o só. crescimento não tá uma retinha Tá de renda exponencial. fixa, tá uma renda Renda variável. variável. Aí beleza, a Petrópolis Invest, ela cuida de uns 4 mil clientes. Isso, tem 4 mil clientes 4 aproximadamente. mil clientes. E tem uns 2,5 bilhões de dinheiros De dinheiros. Sob custódia. sob custódia desses caras. Aí, não tem uma conta que pra mim não tava tendo. Como é que vocês conseguem cuidar de forma personalizada de tanta gente? Porque, assim, são objetivos diferentes. Chega um tiozão do dinheiro lá, vai conversar com vocês, fala, ó, eu quero proteger a minha fortuna. Eu acho que é um tipo de movimentação que vocês têm que fazer. Agora chega eu lá e fala, ó, mano, eu tenho pouco, quero crescer esse patrimônio aqui com sangue no olho, mais arrisca, mas eu quero crescer. São perfis diferentes. Sim. Aí como é que você cuida do Rodrigo e do tiozão de formas personalizadas? Como é que é essa vida pra vocês? E ainda tem que cuidar do patrimônio dos outros, né? É cuidar da pessoa, do cliente, do Verdade. atendimento. É. Ainda tem que estudar, renovar as certificações, né? Não, porque tu chega lá, os caras têm um monte de tela, um monte de número, uns gráficos vermelhos, gráfico verde e vermelho, e aí eu não tô entendendo como é que na cabeça de vocês, você fala, pô, isso é bom pro Rodrigo comprar, isso é bom pro tiozão vender, isso tá na hora dele sair daqui, isso tá na hora de sair... Como é que funciona isso? Porque deve ser um trabalho bem, pô, exigente, né? Sim. Posso dar até um passo atrás? Antes de eu chegar na Petrópolis Invest, eu trabalhava numa outra corretora, como assessor também, e eu fiz uma entrevista para um outro escritório do Rio que eu não entrei, né? Eu acabei vindo para Petrópolis. E aí o cara da entrevista, ele falou, cara, independente de você entrar aqui ou entrar em outro escritório, procura um escritório da XP. Primeiro ponto. Porque a XP é pioneira no mercado financeiro, 20 anos, pô, bateu 1 trilhão sob custódia. Caramba. Agora, domingo. Não tem como imaginar. E assim, E é maior isso. E ainda corretora tem do muita país em coisa termos de nos bancos. estrutura, né? E aí ele falou, em qualquer outra corretora você tá jogando a segunda divisão. Na XP você tá jogando a primeira divisão. Sim. E aí ele falou, e eu posso fazer mais uma ressalva, mais um adendo? Dentro do escritório da XP, qualquer que você for entrar, procure escritórios que estão no G20, falando de uma sigla que tá aí. G20, sim. Os 20 melhores escritórios da XP do Brasil. A gente é o 17º hoje. Porque aí não é nem a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, aí é Champions League. É tipo... Entendo. Você tá jogando com o Real Madrid, você tá jogando no Barcelona. Eliminatórios da Copa, né? Exatamente. São 600 escritórios, eu acho, 660 escritórios. e somos A 17º. gente é o né? 17º aqui em Petrópolis. Eu sei que vocês chegam nesse número por uma série de quesitos, assim, né? Atendimento, dinheiro sob Sim. custódia, número de cliente, tem um Exatamente. monte de coisa, né? Exatamente, toda a estrutura. Então, assim, tanto que na entrevista da Petrópolis Invest, eu ainda não sabia direito como é que funcionava e tudo mais. Eu perguntei para um dos sócios proprietários, falei, cara, vocês têm interesse, a intenção e o objetivo de entrar no G20? Aí ele virou para mim e falou, olha, nós não só temos o objetivo, como a gente, na última parcial, a gente tá no G20, 18º. Ele falou para mim, eu falei, cara, vou entrar. Maneiro. Eu tô comprado com a ideia deles. E a gente hoje tá no 17º. Mas por que eu comentei isso? Porque o foco do escritório é tratar o cliente em primeiro lugar e a gente ter uma aproximação com o cliente de virar amigo mesmo, de sair para jantar e tudo mais, de ter essa personalização. Só que para ter isso e acabar se diferenciando do banco, que o gerente de banco tem milhares de clientes, um cara só, a gente precisa ter uma estrutura muito robusta. Ou seja, a gente tem lá o assessor, primeiro, ele não pode ter mais de 100 clientes. Se a gente tiver um número de clientes muito grande, pouco assessor, a gente contrata mais assessor. Sim. Então, o Senão tu assessor... vai perder a pessoalidade da Isso coisa aí, e... exatamente. Isso aí. O cara tem que conhecer. Não pode... Se tiver mais de 100 clientes, tá lá o CEO, o gestor, falando, olha, reduz isso aí. Passa para outro cara que vai conseguir atender com maior qualidade. Sim. E maior personalização. E além disso, a gente tem uma estrutura
que consegue dar agilidade para o assessor focar no cliente. Então a gente tem a mesa de renda variável, que é uma estrutura com 5 pessoas, de operadores como eu e o Kelton, que não temos carteira de cliente, a gente não tem carteira de cliente, e a gente só fica acompanhando o mercado. Sim. Então, o cliente do assessor é específico de renda variável, tem uma dúvida de renda variável, cara, ele vai passar aquilo pra gente atender a parte de renda variável do cliente, a gente vai fazer contato, vai ligar. E uma carteira, por exemplo, cara, o assessor não consegue acompanhar todos os clientes, renda variável, renda fixa, previdência, fundo, seguro, ele não consegue. Mas ele tem a gente como suporte. Ele tem uma mesa de renda fixa para falar quais são os melhores papéis. Tem pra uma ele pessoa em passar pro contato com cliente. esse cliente e aí, dependendo da dúvida, liga para o especialista de renda variável, Sim. ou de renda fixa, ou de não sei Da o quê. previdência, Exatamente, isso aí. seguro. Então, assim, é muito mais do que um cara te atendendo. Ele, mesmo que ele não seja especialista em tudo, até porque não dá para ser especialista em cada tema, ele tem uma equipe de especialistas dentro do escritório Pronto. que ajudam ele a atender o cliente da melhor forma possível. Então ele consegue ter cliente 100% em renda fixa ou 100% em sentido renda agora. variável. E isso é mais eficiente e assertivo, né? Porque você para pensar o seguinte, cara, nós dois, a gente só acompanha mercado de renda variável. E a gente tem um cara que só acompanha renda fixa, tem um cara que só acompanha previdência. Então, quando aquele cliente necessita de alguma demanda, seja desses produtos ou de outros, cara, ele vai falar com um especialista que só acompanha aquilo. Então, ele vai estar pegando, né? A gente brinca, ele vai estar vendo a nata ali, né? Então, pô, preciso de uma renda variável. Cara, ele vai ter um especialista só para isso, para dar direção para ele. Pô, minha previdência tá aí, se isso é assado, eu tô pensando em tal planejamento. O cara vai ter um especialista de previdência que só foca nisso e que vai dar ali as melhores instruções para ele. Então, o cliente fica muito mais bem atendido e o assessor, ele também, né, acaba não ficando sufocado. Claro. Né? Então, ele consegue cuidar do cliente de uma maneira por completo, graças ali a cada caixinha que a gente tem, né, que a gente chama de mesa, dentro do escritório aí para trazer essa especialidade, assertividade e eficiência para o cliente. E o cliente tem que trabalhar no negócio dele, né? Tem que- Exato, Pô, exato. tem que- Penso muito nisso. Se eu sou bom em vender material de construção, deixa eu lá no saco de cimento Aham. e os caras que façam. E a gente não vai conseguir cuidar, igual nesse exemplo, né? A gente não vai entender muito de saco de cimento igual você entende. Então, Aham. a gente traz uma outra analogia que é o seguinte, cara, quando você tá doente, você vai procurar quem? Um médico, né? Quando você tá precisando ali fazer uma reforma na casa, você vai procurar quem? Um arquiteto, um cara da obra, né? Isso aí. Então, quando você tá precisando de uma ajuda financeira, por que você quer tomar conta disso sozinho? Por que você não procura um Boa. especialista financeiro Sim. para cuidar disso para você? Então, você confia no médico, confia no arquiteto, pô, você pode confiar também num especialista Lá no financeiro. curso de certificação deve ter lá a aula, né? Argumentação 3, né? Rapaz, tiraram 10, né? hoje vamos apresentar todas as contrapartidas que o cliente vai falar e eu vou ensinar vocês a quebrar tudo. A gente queria saber aqui uma Queria história saber. pessoal de vocês. Ué, Eu queria, tô empolgado. de um case de sucesso com algum cliente de vocês, alguma recomendação que vocês deram, o cliente foi junto, e também de fracasso. Porque, né? Quais motivos deram a isso? Beleza, vamos lá. Pode falar Cipra. Deu tantos positivos, Só não tantos fala o negativos nome, que só quiser. fala o nome. Cara, assim, positivo, eu pensei em 2 aqui na minha cabeça. Um foi, inclusive, de proteção que a gente fez, e o outro foi realmente de rentabilidade, que subiu pra caramba. Mas, por exemplo, a gente faz muita operação, e hoje tá muito mais democrático essa questão de renda variável, mas a gente tem acesso a algumas operações sofisticadas na bolsa, que o cara consegue entrar na renda variável sem chance de perder. No mínimo, ele vai ter ali o capital protegido. A gente tem uma estrutura ali de derivativos que é muito complexo por trás, mas para o cliente é muito simples. É uma ordem que ele aceita. E que a gente consegue proteger a posição. Tipo assim, se bater tantos por cento, você não perde nada, mas passar tantos por cento... É tipo um seguro de ganha. carro, Limita o né? ganho, é. Sim. É tipo um seguro de carro, né? Como Isso. se fosse. Você compra uma opçãozinha ali que o cara se protege contra a queda e a contrapartida disso ele limita o ganho, vamos dizer Entendi. assim. Então, a gente fez, por exemplo, ano passado, muita operação de Vale. A Vale tinha batido ali quase R$100 por conta da guerra da Ucrânia. E aí o commodity disparou, Vale disparou também. E aí Vale tava batendo R$100, máximo histórico em termos de valor de mercado, né? A gente falou, cara, vamos proteger a posição. E tinha cliente com posição enorme em Vale, né? Vale Petro, acho que é a maior posição do escritório ali, em termos de custódia. E a gente, cara, vamos proteger pelo menos metade da posição, tá na máxima histórica, explodiu por conta da guerra. Se isso aqui não for muito adiante, vai começar Não vai se a manter, cair, né? não vai se manter. E a gente fechou muita proteção de Vale. Beleza. 6 meses depois, a Vale tinha caído 40%. Caramba. Tinha ido de R$100 para R$60.
E aí a gente poderia ter opção, alguns clientes toparam, outros não, mas de sair antecipadamente dessa proteção, colocar esse valor que eles se protegiam no bolso como lucro e continuar com a Vale ali em carteira pegando essa recuperação. Uau. Então, assim, teve muito cliente que ganhou dinheiro a mais só por conta dessa proteção, né? E aí um caso recente, até inclusive, pegando essa recuperação da bolsa que teve, foi um cliente que ganhou 148% em 2 meses. Foi com opção. Porra, 148% Mais que pirâmide. O jogo do bicho tá perto disso, dependendo do dia. Se acertar na cabeça. Foi. Assim, a gente foi uma estrutura já mais agressiva, foi com opções, o cara tinha um dinheiro ali, falou, cara, vamos pro risco com esse valor aqui. Pegou uma fração pra Pegou uma isso, fração né? pequena. Ele não se importaria se a operação não desse certo, né? Exatamente. A gente até comenta com o cliente, ó, falou, se der errado, tu vai me ligar no dia seguinte triste porque deu errado? A gente fala, cara, não, tá bom, esse dinheiro aí é pro risco mesmo. Aí a gente foi pro risco ali, foi com o Small 11, o ETF que replica o índice de Small Caps, que tava muito em baixa na época, e aí pegando esse ciclo de fechamento de curva de juros, ou seja, curva de juros caindo, os small caps dispararam. Small caps são empresas não muito relevantes, né? De menor capitalização, né? Certo. Tem menos Menor capital, porte, né? tudo mais. E aí a gente investiu nesse ETF através das opções que já são mais voláteis, mais agressivas, e aí ele pegou 148% do valor investido ali, em 2 meses. Se for R$1.000, não mudou nada na vida do cara. Mas só que tem 500 mil, faz uma diferença. Aquela questão do montante que a gente conversou aqui, né? Eu acho que, assim, o que mais deu errado ali que a gente fez, e eu acho muito legal isso de transparência, porque tem que falar dos erros mesmo, né? Acho que faz parte do processo de aprendizado. Foi logo no início que eu tava na mesa, logo quando eu cheguei na mesa de renda variável, traumatizar o moleque logo no ganhar primeiro casca trabalho. logo de cara. Esse cara deu azar. Não, eu cheguei na mesa, era bull market, mercado subindo pra caramba em 2021, aí eu cheguei na mesa mais ou menos em agosto, julho e agosto de 21. A bolsa passou 5 meses caindo. Seguidos. A gente vai inaugurar a tua vida. Exatamente. E aí foi nessa que a gente olhou muito pro micro e pouco pro macro. O que eu quero dizer com isso? O cenário macro virou muito rápido. Teve aquela história de PEC dos precatórios, não sei se vocês lembram, rombo de teto de gastos e tudo mais. Perspectiva dos analistas que estava toda positiva com a bolsa, 145 mil pontos e tudo mais, virou muito rápido. E ainda veio a consequência do Covid, né? E ainda Injeção veio de a liquidez consequência muito grande, inflação Inflação subindo, tem pra que controlar caramba. isso aí. E aí a gente fez algumas operações olhando empresas que estavam baratas, varejo, construção, tecnologia e tudo mais. Operações até mesmo defensivas, que poderia cair um determinado patamar que o cliente ainda ganhava, mas se caísse muito, ele não tinha proteção integral. Só que aí o cenário macro virou muito rápido. E aí as ações despencaram, caiu mais do que podia, e aí teve muito cliente que acabou participando dessa queda, né? E aí foi aquela história de, vamos ver, a perspectiva ainda tá negativa, então vamos trocar para um outro que tem uma chance de recuperar. Depois a gente conseguiu recuperar com a maior parte dos clientes. Teve gente que não quis sair da posição e tá marcando prejuízo até hoje. Teve gente que nunca mais, que saiu do escritório, provavelmente nunca mais viu vocês, né? Deve ter. Eu acho que... De saída com esse essa erro de operação? alocação? Não. Levou pro embora, lado não? pessoal. Não, Porque embora... teve gente que saiu da renda variável. Isso. Foi tudo pra renda fixa. Traumatizou, mas... Esse falou, isso não é pra mim. Mas isso é importante, né? O cliente saber que isso pode acontecer. Sim, Né? sim. Isso é importante. Sim, esse foi um dos nossos erros de leitura, né? Sim. E do meu caso, além desse, que eu compartilhei esse erro com ele, a gente estava comprado muito com essa tese, o mercado virou muito rápido, a gente acabou errando a mão na alocação ali, mas tudo sobre medida para cada cliente, né? Sim, a alocação foi feita, mas enfim, perder nunca é bom, né? Ninguém gosta de perder, né? E eu tive um outro caso de insucesso também, aí foi com um cliente em específico. A gente chegou a perder um valor alto em poucos dias, se eu não me engano a gente chegou a perder, eu acho que cerca de 80 mil em 2 dias, foi um valor bem alto. O cliente sabia do risco também, né? Eu também sabia e tudo mais, a gente assumiu o prejuízo, né? Foi um erro de leitura mais técnica ali, nesse caso a gente estava operando de curto prazo, então... Um papel também? Isso, num papel só, né? E esse caso a gente estava operando uma construtora até. Esse caso foi um caso ali, foi a minha maior perda em pouco tempo. Então é por isso que eu estou destacando, existe um insucesso, né? E os meus 2 casos de sucesso, assim, também, que, foi muito rápido. Um foi aquele caso emblemático de Vale, né? Eu brinquei com o cliente que a gente farmou um apartamento em meia hora. A gente ganhou 160 mil.
Aí foi... Pô, compensou os 80. Não foi o mesmo cara. Não foi com o Vamos mesmo dividir cliente, isso aqui. mas esse cara, ele ficou muito feliz, ele chegou a me dar um presente lá, eu falei, cara, assim, o mérito é nosso e do acaso também, eu gosto, esse livro é muito importante de ler, cara, eu recomendo a leitura que ele citou, Iludidos pelo Acaso, sucessos, cara, na maioria das vezes depende muito pouco da gente, mais do acaso. Eu vejo muitas histórias... Isso, a sorte, ela é um componente, isso aí, existe no Homem Mágico da Babilônia, Também, existe a deusa da sorte, da né? sorte, Então, eu gosto de contar isso, que o mérito nunca é meu, eu só fiz uma pequena parte de contribuição e que eu dei a sorte que ao mesmo tempo todo mundo estava no lugar certo. Um ambiente que o ambiente, o papel, e você a não pessoa... tava contando com a sorte. E eu não tava contando com isso, eu só tava porque fazendo a deusa a da minha sorte parte. beneficia aquele que não conta com ela. Exatamente. Então, assim, a gente, poxa, teve um sucesso bem legal aí nessa operação, o cliente ficou muito feliz e tudo mais, mas o mérito ali eu falo que foi de todo mundo, meu, dele que topou, do mercado que ajudou, tudo, então a gente teve esse sucesso. E um outro caso de sucesso grande meu também, e foi recente, foi com Americanas. E aí foi com esse mesmo cliente da construtora, mas a gente já sabia também dos riscos e a gente fala que a gente estava operando fluxo na bolsa. Americanas veio com o caso da recuperação judicial e tudo mais, e aí fica sempre aquele público dividido, né? Não, Americanas é muito grande para quebrar, não, vai voltar, não volta. E aí a gente começou a perceber certos padrões no fluxo, a gente entrou nessa brincadeira e a gente ganhou 200 mil em 3 dias. Então esse cliente ficou porra! Sabe o que eu acho super legal? O Luiz falou de um caso de insucesso, o Kelton falou, e os dois foram erros. Não foi assim, porque às vezes você não botaram a faz... culpa em ninguém, né? Não, você faz a análise correta, mas perdeu. Exatamente. Só que nesse caso não vai se repetir, por exemplo. Então estão de parabéns, né? Porque... Não, e o caso que você falou, não é porque deu errado, é que a tua atitude lá atrás foi errada. Sim. Mas nesse caso foi. Não, acho que não. Talvez eles tenham feito tudo certo, só que o ambiente não favoreceu. Não, mas ele falou que a leitura foi errada. Ah, tá Eles bom, entendi. aprenderam que Sim. realmente erraram. Então, assim, foi um insucesso, mas não pelo acaso. Foi assim, pouco de erro nosso e às vezes pode acontecer por um acaso também. Às vezes pode estar tudo conspirando para aquela tese dar certo. E, cara, de uma hora para outra, se tratando de Brasil, o jogo vira muito rápido. Mas aí acontece muito mais raramente. Exatamente. Então, assim, estatística... a gente, quando vai fazer a operação, vai tomar uma decisão do que sugerir ali, né, de uma maneira a trazer como sugestão, seja pro assessor, pro cliente, cara, a gente tenta pegar o máximo de informação possível. E a gente nunca vira pro cliente ou pro assessor e a gente fala assim, cara, é certeza, é certo, é garantido. Não existe isso. A gente fala, olha só, a gente tem tais pontos que estão corroborando para nossa tese. Qual é o risco? Fulano não acontecer. E aí, o cara, vale a pena? Vamos ver a métrica de risco? Pô, se eu ganhar, eu ganho 2 vezes do que eu posso perder. Então, a relação de risco e retorno que a gente chama tá favorável. Eu topo correr esse risco. Sim, quando a gente avalia que esse risco e retorno não tá favorável, aí, eventualmente, a gente pode pensar, poxa, entre aspas, é uma aposta. Você quer ir? Porque se você ganhar, vai dar bom. Mas se der ruim, vai dar ruim na mesma medida. Aí depende do perfil do cliente e tudo mais. Mas a gente, cara, nunca é garantido porque a gente... não é dono da verdade, não tem todas as informações, né? Exatamente. Então, a gente vê o que faz sentido, traça a tese, tem os pontos ali que de fato vão ser bons e o que pode acontecer, né? E leva isso pro cliente. Então, dos meus casos aí, os que eu tive 2 de sucesso foram esses, e insucesso foi o da Via Varejo também, e o da construtora. Foi o cara da construtora que ganhou os 200 mil. E aí, pô, refez a amizade ali, né, cara? Pô, dá uma balada, perdeu 80, ganhou 200, aí, pô, tá vendo, irmão? Desculpa, foi o mesmo? Foi. Ah, entendeu? Entendi. Ganhou até presente. E eu ia até brincar nesse caso do Luiz, né, quando o mercado ali em 2021 começou a virar e 5 meses seguidos de queda, cara, nesse mês a gente se formou psicólogo. Olha, imagina. A gente se formou em 5 meses psicólogo. Num ponto lá do escritório, a gente foi tido até um pouco como referência, porque, cara, a quantidade de energia, assim, que às vezes o cara tá com insatisfação, tá triste porque tá perdendo, a gente entende, sim, pô. A primeira coisa que eu penso é, pô, se fosse o meu dinheiro, se eu tivesse família perdendo. dele, né, cara? Então eu entendo o sentimento do cara, né? E o dinheiro que a gente tá fazendo a gestão ali, a gente tem muita diligência, e o que a gente sempre mantém na cabeça para ter essa diligência bem forte
isso não é dinheiro, isso é uma história de vida. Porque aquilo que o cara construiu, cara, ele demorou anos, pode ter demorado gerações, então não é uma coisa que eu posso brincar e, perdi, né? Não, não é que isso. Dependem daquilo. Exatamente. Então a gente tem essa diligência muito forte, né? E aí a gente, cara, recebia muitas reclamações, mas em nenhum momento a gente se escondeu ou deixou o cliente sozinho. Por mais que a gente sabia que aquele cara tava ligando para reclamar que perdeu, a gente tava ali, olha, perdemos por causa disso, esse foi o motivo, esse era o risco, entendo o seu sentimento, mas faz parte, isso aqui, vamos estopar, assumir o erro, né, trazer, nada é uma coisa fácil. Mas eu me esconder e deixar o cliente sozinho nunca é o melhor caminho. É então, nesses momentos que o cliente vê com quem que ele está trabalhando. Exatamente. Foi nesse momento ali que eu gerei, assim, muitas relações de confiança. Que o cara sabia que eu tava no momento ruim, eu tava com ele, no momento bom pegou o limão e fez uma limonada. Exatamente. A gente não ensaiou isso, mas, pô, que maneira bacana de terminar. O Guilherme me passou uma sensação de segurança com vocês falando isso, e expondo os erros mesmo, assim, e essa questão de não se esconder. Sim, sentimental e irracional também. É importante ter esse trabalho diligente, porque a gente tem, primeiro, a tranquilidade de dormir de noite, sabendo que está fazendo um bom trabalho, um trabalho honesto, um trabalho transparente, e conseguir defender nos cenários difíceis com o cliente. Cara, não deu certo por conta disso, mas a gente tem perspectiva e tudo mais, a gente consegue contornar, enfim, a gente consegue lidar com aquela situação para tentar recuperar eventualmente o prejuízo. Sim. O que a gente teve de cliente mais próximo de 2020, que foi o estouro da pandemia, Sim. que a gente teve de cliente 1 ano depois falando, cara, chegando no escritório para abrir uma conta e tudo mais, cara, perdi muito dinheiro na pandemia e o gerente do banco não me ligou. Eu ligava para ele e ele não me atendia. Aí quando ligou foi oferecendo consórcio. Isso aí. Exatamente. Porra, o mercado tá ruim, tá caindo lá, você perde dinheiro, mas se fizer um pique comigo, você não vai perder, né? Exatamente. Então, assim, teve muito cara que se escondeu. E aí a gente sempre fala, cara, a gente tem que estar próximo, e quando o cenário tá difícil, a gente tem que estar mais próximo ainda. Porque o cara tem que ter essa relação de confiança. Não. Bem te mostra a pegadinha também, né? Os caras, ele faz um trabalho de duplicação de mentalidade e cultura na empresa muito maneiro, Benchimol. Pelo menos eu sinto isso, todo mundo que eu entro em contato, das PCs do escritório de vocês ou de outros escritórios, na hora que fala uma coisa, eu falo, pô, olha lá, DNA, Benchimol, desce. Cultura disseminada, mano, muito maneiro. A cultura é muito forte, cara. Eu gosto muito. E ele puxou a cultura de um outro cara que eu gosto muito, que é o Jorge Paulo Lema, né, cara? Esses caras, pra mim, assim, de certa forma, eles são heróis ali, né, sem puxar a sardinha pro lado deles, mas, pô, ver a história de vida dos caras, a mentalidade deles, a raça, de como trabalhar, construir a coisa no longo prazo, demorar 10 anos, né? Pô, o Benchimol fala muito disso, cara, nada funciona muito bem em menos de 10 anos. Você precisa estar 10 anos trabalhando naquilo para você, de fato, se tornar bom naquela coisa. Sim. Movimento repetitivo, é igual memória muscular, o próprio músculo do que a gente treina, né? Cara, é um trabalho com o tempo. E quando você vai levando isso para todas as áreas da sua vida, parece que o número de sucessos que você vai tendo vai aumentando. Então, pô, é uma coisa assim, cara, de fato, nada é de um dia pra noite. Sempre demora um tempo, eu vou errar muito pra depois conseguir chegar lá no meu sucesso. Macro, né? Exatamente. Olhando no macro. Poxa, cara, sou aquele, né, o mensageiro da desgraça. Né? Lembra quando tinha o programa do Jô Soares? Eu falei aqui, todo mundo... Isso, então... Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema, Diogo? Não, tô tranquilo, obrigado. Sobre o tema, você quer falar mais alguma coisa? Renda variável? Não? Podemos ir encerrando? Podemos. Tá baixo, né? Desculpa, eu não consegui manter aqui o... Poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, cara. É um assunto que eu gosto. Encerra aí, né? Então, beleza, a gente falou de renda variável, galera, Tigrada. A gente falou o que é, o que compõe. A gente falou das doideiras não só numéricas, mas emocionais também. A gente falou de cases de sucesso, cases de insucesso temporário. Porque se o cara continuar a longo prazo, normalmente esse insucesso temporário é convertido para sucesso. A gente falou um pouco da vida desses caras, da história desses caras. E chegou num momento que a gente não parou no intervalo pra falar, cara. Tinha que entregar um bônus. Definitivo. A gente sempre dá um presente pra quem tá ouvindo. Seja um sorteio, ou seja algo pra baixar. O que a gente pode dar, cara? A gente precisa dar algum presente. Alguma coisa relacionada à renda variável. Ou vamos dar uma recomendação, brincadeira. Baixa o PDF do Kelton e do Luiz, que lá vai estar todas as ações que vão subir com certeza. E-book gratuito, né? Não, a gente vai deixar o link na descrição. Não sabemos o que é. No dia de hoje. A gente tem uns brindes do Tigrão. A gente pensa. Vai ficar eu acho que a gente nunca fez isso. Terminar o episódio sem falar. Então olha só, já que a gente tá falando de renda variável,
A gente fala de... É um brinde variável. Não, é... Posições. Você investe, não sabe quanto vai render amanhã, né? Isso. Mas você tem que entrar pra saber. Porra, Diogo, você é um gênio. Então, clica no link e aí você vai saber. Vai ter um Pode QR valer- Code aqui na tela. Pode ser que vale a pena, pode ser que não seja, mas você só vai saber. Então, pra você que tá assistindo aqui, em cima do Kelton, do Luiz, de alguém aqui, vai ter um QR Code flutuando na tela, você pode escanear com seu celular, ou você clica no link da descrição pra você concorrer ao bônus, primeiro bônus variável da história, mano. Bônus variável, eu Nenhum gostei podcast dela. fez isso. Assumir riscos. Bônus variável. Sobre o título do episódio, A gente bola a aqui. gente bola algum. É A isso. gente manda antes pra eles, pô, Kelton, Eu já tenho umas ideias aqui. Tá, aí eles corrigem a gente. Sim. Então, por mim é isso, Diogão. Você quer se despedir? Quer mandar um abraço? Quer mandar um beijo, cantar uma música, recitar um poema, fazer uma dança? Então, só agradecer a participação aí, é sempre bom, de alguma maneira, né, disseminar conhecimento e no país que a gente tá, né, que não tem muito essa cultura de educação financeira, pô, ter esse bate-papo aqui um pouco mais descontraído, falar um pouquinho de investimento, eu acho que é bem legal, então agradecer pela oportunidade e pelo convite de vocês. Como é que o pessoal te acha no Instagram? Meu Instagram é Kelton, Kelton. Kelton, Isso. mais um N, Vieira. Kelton com 2 N's, Vieira. Kelton N. Vieira. Esse N é outro sobrenome. E não, esse N é só porque Já- o arroba original Já existe um Kelton Vieira. Existe algum Kelton Vieira. Caraca. Pô, irmão, vamos achar esse cara e vamos convidar ele pro próximo. Luiz, Perfeito. obrigado aí por ter vindo também. Não, eu que agradeço. Foi espetacular o papo aqui, muito bom disseminar e sempre que precisarem a gente está aí à disposição para conversar cada vez mais de renda variável. Precisaremos. E como é que encontra você no Instagram? É Luiz com S, Luiz com S. É Suiz, então. Brincadeira. Luiz. _Gingo, G-U-I-N-G-O. Gingo, é o sobrenome, É o né? Eu sobrenome. já seguia ele no Instagram há um tempão, não sabia. Ué, por quê? Eu não sei, sei lá, um dia vi alguma coisa de investimento na internet, vi ele falando pode alguma crer. coisa, eu segui ele. Maneiro. Aí recentemente vim descobrir que ele tava vindo aqui, já era o cara que eu seguia, eu não sabia. Maneiro, É. maneiro. E ele não pisca durante os vídeos. Olha, Ele passou, você não notou. Não, aqui no podcast ele Não, deve ter não, piscado, não, né? com Mas, certeza. mas quando ele grava eu tô material, piscando direto. mas quando ele grava material pro Instagram e tal, ele faz o Reels inteiro sem piscar. É uma parada dele, Legal. Cada O Roberto Justo é assim também, cada- ó. Legal, hein? Ah, é? cada operador com suas manias. Poderia É sair isso. do Roberto Justo. Essa é a sequela de trabalhar com o mercado. Manda Recadinho final. Avisar aqui a Tigrada que a gente tem episódios como esse toda semana no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Cashbox e Radio Public. E também temos cortes, supra-sumo, como o Rodrigo fala, né? Você tem um episódio completão, 1h30, 2 horas, mas a gente seleciona cortes de 1 minuto pro YouTube, canal de cortes do Tigrão Cash. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kuai. Isso. Então o que eu peço agora é a vez do patrocínio. Por favor, galera, dá o like, contribui aí, é o que vocês podem dar de retribuição pra gente fazer esse todo trabalho, chamar a galera se deslocou, disponibilizou o tempo essa manhã aqui de Cara, sol botar e esse colete frio. maneiro. Isso é importante. Então, isso aí é legal pra gente. Deixa uma curtida aí, comenta. Se estiver aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Agradeço aí. E ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não costuma avisar quando tem episódio novo, não. Então faz questão lá. E se estiver aí no Spotify, dá uma avaliada. Eu vi ontem. A gente tem mais de 50 avaliações no Spotify e a nossa média é 5 estrelas. Então, valeu aí, galera. Muito obrigado. Existe ação que paga isso tudo? Não, depende, né? Então, agora pra fechar, só pra você que tá no YouTube, não serve pra mais ninguém. Tem 2 vídeos aqui na tela. Tem um vídeo do episódio 44, clica aqui o episódio 44 de Tigrão Cash, que fala que papo é esse de assessoria de investimento que a gente fez com a Nath, que trabalha com vocês. Legal. E tem um outro episódio aqui, sugestão nossa também, episódio 47, que é como funciona o nosso sistema financeiro, que foi Pesado. muito bacana. E é isso, por mim terminou. Valeu. Valeu, ui! Porra, Luiz, cara, incrível, cara. Valeu.